Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no podcast Wellita. E antes da gente apresentar aqui o meu convidado chiquérrimo international, eu queria pedir para vocês irem lá, se inscreverem, apertar o sininho e também dar o like ou dislike, como diz o nosso querido Alexandre Garcia, né? Porque ninguém merece, se você não gostar, tá tudo certo. E esse podcast, ele vem falar sobre questões de carreira, transição de carreira, mundo corporativo e também a gente conhecer a história do nosso convidado, porque toda carreira tem uma história, né, pessoal? Então agora, com vocês, eu vou dispensar as minhas apresentações e ele que vai se apresentar, o nosso international maravilhoso, o nosso sensacional em relação ao nosso método de Strave, que a gente vai falar a respeito e que vai ter curso no Brasil daqui a pouquinho, o nosso querido Fábio Borges. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Fábio. Você falou tão bem que eu falei, gente, será que era outro convidado? Eu vi errado, né? Fábio, obrigada por você ter aceitado, né, esse convite. Meu primeiro episódio! Tá vendo que chique, gente. Primeiro episódio. Fábio, então seja bem-vindo ao Pod Wellita. É um privilégio, assim, já conhecer o trabalho, né? A gente já fez trabalhos, mentorias aí juntos, mas eu achei legal poder trazer você... E porque você fala de assuntos que eu acho que é muito interessante, você usa o humor de uma forma muito sutil e para desenvolver pessoas e também inteligência emocional. A gente também vai falar um pouquinho de psicologia positiva, dos seus projetos de Portugal. Então eu acho que você tem muita coisa legal aí para falar. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e aí a gente começa falando da sua história de vida, que eu tô muito curiosa para falar. Vamos lá, obrigado. Bora. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa, por se desafiar, por se permitir, sabe? Eu adoro ver pessoas assim, cara, que se desafiam, né? Então, porque a gente só consegue mesmo alcançar novas coisas, novos resultados quando nós nos permitimos, né? Correr riscos. Né? E é muito do que eu gosto de falar sobre o poder da vulnerabilidade. Cara, gravar um podcast é ser vulnerável, sabe? Porque mesmo, né? É ser vulnerável. Se expor é ser vulnerável. Porque você corre o risco de... Você começou já o podcast. Você like ou dislike. É lógico. Então, assim, é você abraçar... Isso é abraçar a vulnerabilidade, né? Então, parabéns. Cara, quem é Fábio Borges? Fábio sou eu, Fábio Borges. Sou filho do seu Sidney com a dona Madalena. Um casal que, cara, me deu... toda a base de amor e relacionamento possível, então eu sou muito abençoado com isso. Legal. E seguindo nos moldes dele, em referência, cara, casei com uma mulher incrível, uma mulher mulher espetacular. Você teve sorte. Eu tive. Eu falo que eu rezei muito pra casar com uma mulher muito boa. Eu falei, ela não rezou muito, o problema é dela. Isso que eu ia falar, O problema é dela, já casou, já era. Então a Márcia... Aí, pronto, gente, Michele, Michele. Eu tava chamando ela de Márcia. Tá vendo? Pronto. Não edita não, porque ficou bom. Aí, olha só. Aí, Michele é, cara, uma mulher de Deus, assim, que me deu o que eu tenho de mais precioso hoje, que é o João, que é meu filho, lindo, cara. Né? Então, assim, minha família é meu tudo. E quando eu venho pro Brasil, já fico com o coração apertado, assim, doido pra voltar pra casa. Mas é incrível. Então, assim, cara, eu sou de formação profissional, eu me formei como dentista, né, cara? Fui dentista durante 17 anos, dentista formado, tive clínica, atendi consultório, fui servidor público, mas nunca alcancei a tal da realização profissional, sabe? Eu não era feliz com o que eu fazia. Eu era feliz com algumas coisas que eu desempenhava lá dentro. Tá. E isso eu fui descobrir depois, no mundo do desenvolvimento pessoal, profissional, que eu consegui sobreviver numa profissão que eu não gostava, porque eu me conectava com coisas que eu gostava. Então, por exemplo, ela é dentista. Isso. Cara, eu adoro me comunicar. Imagina eu no consultório, sentado com uma pessoa que não pode falar comigo. Era doído. Você fazia psicanálise com você mesmo, gente, né? Não, dentista tem disso, né? A gente anestesia a boca da pessoa, a gente bota um cano pra sugar a saliva dela e fala, e aí, como é que foi o final de semana? E a pessoa... só responde. Então, mas quando eu fui trabalhar no setor público, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Então, eu dava palestra. Eu falava sobre saúde bucal, eu fazia palestra para criança, para adolescente, para idoso. Eu fazia reuniões de grupo pela estratégia de saúde da família. Então, eu organizava grupo de tabagismo. Mas era o que? Atividades... Isso é o que eu me conectava. E aí eu comecei a perceber, cara, eu gosto disso. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de interagir.
eu gosto de liderar, eu gosto de me comunicar. E isso que foi me mantendo ali dentro. Só que aí eu comecei, essa coisa de se permitir, eu comecei a ter acesso a outras coisas. Foi quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, depois fazer programação neurolinguística. Cara, comecei a gostar disso. Falei, cara, eu posso ajudar de outras maneiras. E aí entrou esse mundo do desenvolvimento humano, que é uma porta que se abre e nunca mais fecha. Sim, sim. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. Então hoje eu atuo 100%, abandonei a carreira, né, de dentista, não faço mais odontologia, vendi clínica, larguei os meus empregos públicos. E hoje eu atuo somente com treinamento em empresas, com palestra, empresas, eventos. E os meus eventos para as pessoas, né, física em geral, que é muito focado nessa área de inteligência emocional, felicidade e comunicação. Ô, Fábio, então assim, você era um empreendedor na área de odontologia. Sim. E você depois virou servidor público? Não. Ou não? Você era um prestador de serviço? Eu nasci para ser servidor público. Fui criado para ser servidor público. Porque você é do Rio, né? Originalmente no Rio tem essa característica, eu fui desde pequeno. Meu pai era um empresário que faliu. Quem sustentou a minha família toda foi a minha mãe, porque ela era professora do Estado. Então, ela sustentou a gente. Então, eu cresci nessa fase. Então, eu cresci para ser servidor público, com frases na cabeça do tipo, haja o que houver, seu salário vai estar lá todo mês. Por isso que eu te perguntei. Você não vai ser mandado embora. Eu cresci assim. Então, eu cresci para ser servidor público. E fui muito bem. Então, fui aprovado em todos os concursos, os principais que eu queria, eu fui. Fui militar durante 14 anos. Você foi militar? Fui bombeiro militar no Rio de Janeiro. Meu Deus, essa parte eu não sabia. Durante 14 anos, fui sargento do bombeiro. Corri pra incêndio, carreguei defunto, fiz tudo que o bombeiro tinha que fazer, eu fazia. Meu Deus, Fábio. Como é que aconteceu isso, né? Isso. Na verdade, eu passei pra odonto. E na época, meu pai ainda não tava mal financeiramente. Minha mãe, cara, sustentar a família com um salário de professora do Estado era muito pesado. Aí eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a procurar trabalho. E no Brasil a gente tem muito essa coisa de que, assim, se você está estudando, você não tem que trabalhar, você tem só que estudar. As famílias mais tradicionais... porque eu ia falar, não foi meu caso, né? As famílias mais tradicionais, assim, não, você não trabalha, vai estudar. E muito da sociedade, quando te enxerga que você tem uma família para te fazer estudar, também não te permite trabalhar. É cultural. Então, eu lembro que eu fui trabalhar no McDonald's. Eu fui fazer entrevista. Eu não fui aprovado porque eu estudava no colégio particular, com bolsa. Mas eu queria... Não, você estuda em colégio particular, isso aqui não é lugar pra você não, vai embora. Não pude trabalhar. Nossa, que interessante. Aí eu tava na faculdade, eu fiz prova pra trabalhar de auxiliar de consultório dentário no Sesc. Eu tava no primeiro período da faculdade. Não me deixaram trabalhar. Não, você tá fazendo faculdade de odonto, você não precisa trabalhar não. Eu falei, mas eu preciso de dinheiro, gente. Dinheiro. Eu preciso... É igual o pessoal que faz mestrado e doutorado, que é bolsista, que é super pouquinho a bolsa. E aí as faculdades que a pessoa tá lá, além dele ter disponibilidade para fazer todos os artigos pro orientador dele, que isso é um fato, ele tem que estar à disposição, ele tem que ter aula e não recebe salário além daquela bolsa. É mais ou menos isso, né? E aí acaba que a família tradicional ali de classe média, que ela quer te ajudar, que ela quer... Cara, não te deixa trabalhar. Então, fiquei muito nesse limbo. Só que aí, cara, situação muito apertada. Aí apareceu um concurso público do bombeiro, que era para ser auxiliar de consultório dentário dentro do corpo de bombeiros. Nossa, falei, cara, tudo que você precisava na vida. Feito um louco. Cara, foram mais de 4.000 candidatos. Eu passei em 7º lugar. Caramba. Cara, e aí fui... Cara, porque é aquilo. Eu acho que nós temos uma coisa que é o seguinte, nós não temos a clareza exatamente de entender o que a gente quer na vida. Mas a gente é muito bom correr atrás de objetivo. Ótimo ponto. O problema é que às vezes esse objetivo não é nosso. E aí o que acontece? Quando você corre atrás de uma coisa que você colocou pra você, cara, corri, alcançou. Quando você alcança isso e não tem realização quando você alcança isso, cara, esse objetivo normalmente não é essencialmente seu. Você não teve clareza nisso. Então, por exemplo, eu não sabia o que eu queria fazer no vestibular. Eu não tinha clareza. Cara, fui... Se você não tem clareza, alguém vai te dar essa clareza. Ou tua família, ou a sociedade. Alguém vai te dar. E você abraça, e você vai. E você vai correndo atrás dos objetivos. Só que não tem realização no final. E aí eu fico muito nessa coisa do sucesso e felicidade. Isso. Porque eu sempre trouxe pra mim que sucesso é você alcançar o que você traçou pra você. Só que aí eu me deparei com uma frase de Dale Carnegie que é incrível. Que é assim, sucesso é você alcançar o que você quer. Felicidade é você gostar do que você alcançou. Uau. Cara. E aí unir esses dois. E é isso. Então, assim,
Isso você só vai ter a felicidade quando você alcança o que você quer, se você verdadeiramente queria aquilo. Se isso era realmente seu. E é o que eu vivo hoje. Então, assim, eu alcancei vários objetivos profissionais. Vários. Sim. Eu passei numa universidade pública no Brasil, federal, cara, Que é super super disputada, em difícil. odonto, super disputada. Eu passei nos principais concursos que eu queria, na área de odontologia, mas nunca tinha realização. Cara, quando eu comecei a fazer o que essencialmente eu acredito que é pra mim, que é o que eu amo, cara, essa a felicidade é constante, né? Ser melhor do que ninguém sabe, que essa coisa sim. não é do alcançar, é do viver. a jornada, é né? a jornada. É a Então, cara, jornada. quando eu tô aqui contigo, cara, pra mim é um momento de felicidade, realização profissional. É muito Cara, eu tô aqui legal. falando do que eu amo. Amanhã eu vou fazer um evento aqui em São Paulo, do que eu amo. Eu volto pra Portugal, cara, tem palestra pra dar à empresa. É o que eu amo, abordando o que eu amo. Então, essa coisa de trazermos a clareza do que realmente nós queremos, nós só alcançamos se nós paramos e olhamos pra dentro, né? E entender o que essencialmente, o que verdadeiramente você quer, você gosta, valores. Cara, então essa jornada é... Então, Fábio, mas hoje você está falando porque você já viveu tudo isso. Porque quando a gente está dentro do... Já derramei café, que Ai, espetáculo. que bênção, Maravilha. né? É ótimo. Michelle não tá aqui, ela não vai nem brigar comigo. Quando ela vê, já sujou. Né? Quando ela for Ela vai assistir, pegar a roupa e vai Pronto. falar assim, Exato. você babou, né? Ele falou assim, Fábio? olha, mas Que eu coisa feia. fiz por você. Amor. Super, né? Amaciando o bife, como eu costumo dizer, né? Vamos amaciar o bife, né? Exatamente. Ô, Fábio, então, porque assim, quando a gente... porque tem várias coisas que é importante a gente pensar enquanto carreira, né? Enquanto sociedade, a grande massa, né? Isso é importante, que eu sempre penso nisso quando eu vou fazer processos com os meus mentorados, tá? E quando a gente coloca conteúdo como esse daqui, é para trazer a reflexão para as pessoas. Mas, por exemplo, a grande massa no dia a dia está na sobrevivência. Exatamente. As pessoas não estão pensando em planejamento de carreira. Eu quero mudar de emprego, transição, não sei o quê. Então, muitas pessoas não vão ter o privilégio que a gente está tendo nesse momento, que a gente tem de acesso a coisas que, infelizmente, que eu gostaria muito que as pessoas tivessem. Sim. Então, você está lá na sobrevivência no dia a dia. E aí, lógico, as pessoas, alguns vão galgar isso, outros vão ficar onde estão, porque é nível de consciência e ok. Em que momento você, nessa loucura, né, você teve o seu start? Cara, então, eu acho que é muito dessa coisa do se permitir, né? Porque exatamente o que você falou. Cara, primeiro que assim, eu acho que tem níveis de consciência. Sim. Eu acredito que tem pessoas que nem acreditam, acho que nem tem noção que você pode ser feliz e trabalhar em algo. Com certeza. Tem muita gente que enxerga que trabalho é trabalho. Exato. Ó, trabalho é coisa certa, trabalho pra ganhar dinheiro, é isso aí, eu vou me divertir quando eu saio do trabalho e final de semana. O Tem gente que churrasco, não imagina o sambão, que seja você jogo. que seja ser feliz e trabalhar. Isso. Então, assim, eu acho que são esses níveis de consciência. E aí, e eu verdadeiramente acredito... Eu não sou essa coisa de romantizar que vai todo mundo viver do que ama. Isso é mentira. É lógico. Se todo mundo for viver do que ama, quem é que vai fazer as garrafas plásticas? Isso é uma verdade. Então, assim... Cara, é isso. A gente vai ter... Agora, as pessoas podem ser felizes no que elas fazem. Tá. Isso. Agora, então, vamos lá. Exato. Então, assim, elas podem ser felizes no que elas fazem. E isso é um duplo papel. É uma dupla responsabilidade. Não é só a responsabilidade da empresa, como também não é só a responsabilidade da pessoa que trabalha. Nossa, você falou o que eu queria. Isso é um... Sem combinar, viu, gente? Tá vendo? Isso, cara, são duas responsabilidades ali. Sim. Porque a empresa tem o papel dela, mas o colaborador também tem a dele. Sim. Pra entender, cara, o que você tá disposto, o que você quer, o que você gosta, no que você é bom. Até pra você ajudar a empresa a também te ajudar, cara. Então, onde é que você vai trabalhar melhor? Onde é que você vai performar melhor? Porque, às vezes, a pessoa tá infeliz. Existem vários motivos de infelicidade no trabalho, né? Sim. Primeiro, questão de relacionamentos. Então, não é a empresa, são os relacionamentos. Concordo. Segundo, existe a função que você desempenha, que de repente não está baseado no que você sabe fazer, no que você tem de talento, no que você tem de habilidade. E aí tua performance cai. Sim. De repente, na mesma empresa, trocou de setor, na mesma equipe, trocou de função, você melhora. Performa bem, se sente bem, produz, maravilha. Então, existem vários tipos. Agora, é uma jornada que tem que ser feita, né? E eu acredito que essa jornada parte do princípio de, cara, de você descobrir o que verdadeiramente você gosta, você quer, você faz bem. E aí, assim, quando você pergunta, quando foi que deu o estalo?
Quando deu estalo foi quando eu comecei eu fui abrir uma clínica, e aí ninguém ensina a gente a empreender, né? Ninguém ensina a gente a virar dono de empresa. Não. Então, fazer um curso de empreendedorismo do Sebrae, o Empretec. Isso. Fiz o Empretec. No você Empretec, um dos facilitadores era coach. Ai, que E aí ele começou a usar sensacional. ferramentas de coach. Eu falei, cara, isso é incrível, velho. Eu falei, o que é isso aí? Ele é coach. Eu falei, porra, quero coach. Quero coaching. Como é que é coaching? Aí eu contratei Vou ele. coachear, vou Eu falei, eu quero coachar geral. Quero fazer esse coachear. negócio que você faz. Aham. Aí eu contratei ele como meu coach. Tá. E aí no processo de coaching, cara, eu vi que eu não queria ser dentista. E não queria ser dono de clínica. Nossa, deve Cara, eu ter queria fazer outra dado coisa. Bugou a cabeça geral. Deus! E aí eu fui fazer formação em coaching. Aí fiz a minha primeira formação em coaching. E atendendo ainda. Não, cara, eu larguei Você a odontologia. Não, eu larguei a odontologia. Nossa, o Selfie 2 abriu de um Não. jeito, né? Não, eu larguei a odontologia em 2000. Cara, eu parei totalmente, vai fazer 3 anos. Não foi? E, cara, minha primeira formação foi em Fábio. 2014. É um processo. Então, assim. Mas você foi muito corajoso. Então, isso que eu comecei depois a ouvir das pessoas. Sim. E a gente que tá na história, às vezes a gente não percebe. Não. Quantas pessoas, quando vêm no Brasil, quando falam comigo, cara, como é que você teve coragem? Essa questão da coragem é muito relativa, né? Eu fiz com o maior cagaço do mundo, né? Ninguém precisa saber. Todo mundo. Com fralda e tudo, Cara, né? muito. É o que eu falo, né? Você tá se borrando de medo, coloca a fralda e vai. Põe a fralda. Porque eu acredito que quando a conexão com o propósito, por que você quer aquilo, você se enxerga fazendo aquilo, ela tem que emparelhar ali com medo. Enquanto estiver aqui embaixo, tu não vai fazer. Eu já queria sair há muito tempo. Eu já queria deixar a odontologia há muito tempo. Só que eu não tinha coragem. Imagina. E aí foi, cara, tudo estruturado. Servidor público, 3 empregos públicos, mais clínica, cara, ganhando bem, Rico. velho. Cara, Rico. se você for analisar em um contexto Brasil, a gente é rico, a gente ganhando mais ou menos a gente tá rico. Cara, eu tava tranquilo. Não sei. E aí você sair disso tudo e ir pra uma coisa nova, queimar ponte, cara, dá medo. Dá medo. Imagino. Mas quando você entende que é aquilo, cara, você vai fazendo. E você já tava com a Michelle? Tava casado? Já. Então já. ela, tipo, acreditou Não, também no seu projeto, acreditou. né? Eu acho que isso é um projeto família, né? Então, assim, legal. eu lembro que quando eu saí quando eu pedi exoneração, cara, imagina, carreira militar no Brasil. Então, gente, Cara, não, vida tô passada. vida feita, não sei o quê. Cara, vou aposentar. Cara, eu ia aposentar com... Agora. Pelas contas, não, mais 10 anos eu vou aposentado no bombeiro. Cara, ganhando um bom salário. Mas, cara, o quanto ia me custar mais 10 anos trabalhando naquilo? Eu já não aguentava mais. Eu vomitava antes de ir pro quartel. Todos os dias. Antes de ir plantão, passava mal. Era um horror. Não sei o quê. Era um sofrimento emocional gigantesco. Final de semana, pra mim, era muito triste, porque segunda eu tinha que estar no quartel. E aí, cara, isso começou a me deixar sufocado, sabe? E eu falei com ela, falei assim, cara, eu tô pensando em largar. Cara, quando você tem relacionamento baseado nessa cumplicidade, parceria, né? Ela virou assim, sai, cara, a gente dá o nosso jeito, sai. Nossa, E Michelle, aí- sou sua fã. Não, ela, fã, cara, mulher. eu amo incondicionalmente, assim, porque ela me lindo. apoiou muito. E aí, quando eu saí, eu lembro hoje, quando eu fui lá, primeiro que eu tive que, eu levei uma semana pra poder assinar o papel, porque não queriam me dar o papel pra assinar. Queriam me dar licença psiquiátrica. Não, Fábio, não, porque eles fazem esse Não, processo, Fábio, entra né? com licença, você não tá bem. Eu falei, eu tô bem, eu não quero mais é ficar. Você vai se arrepender. Eu falei, não vou. Cara, eu tô anos querendo pedir isso. Mas, não. Aí, depois de muito tempo, eu mas tive eu que ir na acho isso- assistência social pra pedir. Aí eles me liberaram, eu assinei. Cara, eu assinei o pedido de baixa. Quando eu saí do quartel, quando E eu aí, qual pisei foi lá a fora, eu sensação? olhei. Eu falei assim, fudeu. Falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Falei, não tenho mais trabalho. Falei, Onde é o pesquisei. Arcos da Lapa? Exato. Onde Falei, que gente, vamos fazer uns picolé aí, entendeu? Cara, mas era aquele Que misto legal. que eu acho que é da vida de quem queima a ponte, de quem se arrisca. Cara, agora é viver naquela vida de empreendedor. Cara, agora depende de mim, só de mim. E, cara, isso eu saí em 2016 do bombeiro. Do bombeiro foi em 2016. Tá. Aí eu continuei ainda como dentista no setor público. E em 2020 é que eu saí do serviço público. Nossa, agora... Foi quando eu fui pra Portugal. Quando eu fui pra Portugal. Eu tirei, né? Pedi exoneração.
Abandonei minhas matrículas públicas e fui pra Portugal trabalhar só com treinamento, desenvolvimento humano. Nossa, Fábio, aí você falou essa questão de coach, né? Sim. O pessoal fala muito mal do coach. Eu Sim. também tenho várias Sim, formações de sim. coach. Eu sou coach, tá, gente? Quem gosta ou Não, não goste, mas sim. eu acho que o coach é uma mega ferramenta. Mega ferramenta. Eu acho que ela foi distorcida Foi. aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos tem coach para tudo. Não, exato. E porque lá é chique e aqui não é. Então eu acho que tem algumas Sim, questões sim. que não é, e que eu acho que é um método, né? É. Na realidade, o coach ele é Sim. um método e que ele é super aplicável para as pessoas no dia a dia, Muito. quando se é feito de uma forma Exatamente. correta e séria. Exato. Isso daí é uma coisa que é importante a gente Exato. deixar muito claro. Então, assim, é um método que funciona muito bem, cara. Sim. E que traz resultado. Exatamente o que você falou. Quando bem aplicado, Sim. com bases científicas, de Exato. maneira séria, profissional, ética. Isso. Quando o coaching começou aqui no Brasil, de uma maneira mais... Cara, as certificações de coaching eram muito sérias. E cara, Então, assim, pra eram caramba, caras né? e eram horas de você fazer. Sim. E tinha que entregar os casos de tudo. O problema é que o mercado... É. foi abrindo, e aí, cara, eu lembro que a última vez que eu vi tinha curso de R$197. E era um Exato, final de gente, que semana judiação e te dava isso. 5 certificações de coach. Eu falei, meu Deus do céu, eles Não, gente, é é uma pela loucura. veia, né? Eles botam aqui É coach. intravenosa. Entendeu? Cara, então não tem como, enfim. Não, loucura. E aí isso começou a banalizar, e aí todo mundo começou a falar que era coach, e aí começou... tudo virou coaching. Foi, Então aí assim, exatamente. não sei o que, terapia holística espiritual, aí isso é coaching. Cara, não é coaching. Não é coach. Você pode até enfiar o coaching dentro da tua Uma metodologia. ferramenta Agora, lá dentro, mas ok, isso mas isso não não é coaching. Então, exato. o coaching teve muito essa coisa. E aí hoje tem muitos profissionais sérios. Que não falam que não são, falam. que eles têm medo Exato. de Não, ser porque- rechaçado, falar, pô, mais Exato. um. Tem gente que tem preconceito. Exato, tem preconceito. Ih, lá vem coach, não sei o É, que, tá? Essa exato. visão coach. Cara, e aí tira o nome coach, mas usa o coaching. Exato. Tá lá dentro o coaching. Viu? Você tá sendo enganado. Entendeu? Né? Então, assim, Bonitão. o que mais tem aí é toda metodologia, tá tudo baseado no coaching. E aí, sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu tava te stalkeando pela internet. E eu vi que você teve um projeto que era de humor voltado pro catolicismo, né? Sim, que você sim, é sim. católico. Conta Sim. um pouquinho dessa época Cara, eu aí. fiz... Você ainda tava... Você devia estar nos concursos, na vida Não, pública. Na verdade, Meu Deus, o quando foi serviço, o serviço de, assim, eu comecei a servir cara, um serviço de igreja. Ah, Então tá. nunca trabalhei profissionalmente com isso. Eu sempre fui católico, né? Isso. Desde quando eu me tornei. Então sempre fui desde quando eu me tornei. Porque não, eu fui batizado na igreja, mas nunca fiquei na igreja. E depois, cara, na minha Praticante. fase adulta, eu voltei pra igreja e comecei, né, realmente a viver o catolicismo. Tá. E eu sempre gostei dessa coisa de comunicação. E aí eu comecei a pregar, né? Fui pro movimento da renovação carismática, Sei, comecei sei. a fazer pregação, tal. Eu sempre fui bem humorado. Cara, quando chega o stand-up forte aqui no Brasil, Exato, aí eu falei, isso. cara, eu vou fazer isso. Aí eu criei um stand-up comedy católico, só pra usar dentro da igreja. Cara, deu muito certo. O nome do projeto era Rir é um Santo Remédio. E aí, velho, eu percorri as igrejas do Brasil, cara, fazendo isso. Um stand-up que tinha esse cunho de evangelizar, meio catequético e tal, mas muito baseado em humor. E o pessoal amou. Então, assim, eu comecei a fazer. E esse negócio do estalo que você falou, da virada, Isso. eu acredito que, assim, a ficha, ela não cai numa vez só. Você Imagina. dá uma pancadinha nela aqui. Você dá uma pancadinha nela aqui. É uma sucessão de pancadinhas até que ela tá na beiradinha, aí ela cai. Ela não caiu aqui. Ela começou a ser empurrada de cá. E o stand-up foi uma coisa, porque quando eu comecei a percorrer várias igrejas, eventos, subia lá, falava, fazia as pessoas rirem, passava uma mensagem legal. Quando eu descia, o sentimento que eu tinha quando eu voltava pra casa era sempre assim, cara, eu ia amar trabalhar com isso. Eu ia amar viver disso. Só que eu não consegui me ver vivendo de stand-up como de católico. Sim. E aí as coisas vão são peças que vão se encaixando, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça. Quando eu entro no mundo de desenvolvimento humano, eu falei, cara, então eu posso palestrar para as pessoas, para as empresas, de forma bem humorada. Foi aí que eu comecei a unir as coisas. As técnicas do stand-up, de humor, para me comunicar melhor, para levar algo de bom para as pessoas, para as empresas, né, o que for. E aí eu comecei a unir as coisas. E aí eu comecei a ensinar as pessoas que queriam se comunicar melhor a como usar humor,
E aí foi esse processo. Então, assim, o stand-up comedy, hoje eu não faço mais. Cara, porque aí eu comecei a trabalhar muito, e final de semana, que eram os horários e tal, não sei o quê. É verdade. Eu recebi até um convite pra fazer agora, lá em Portugal. Que legal. Porque me acharam, tem, né, essa questão. E Portugal é muito tradicional, né, velho? Muito tradicional. Bastante, então, exato. E aí, então assim, são essa junção de coisas que aí você começa a ver. Por isso que eu acho que é o se permitir, sabe? Experimenta. Porque senão a gente sempre fica no mundo do e se. Quando eu fiz a primeira certificação de coaching, eu jurava, assim, cara, eu faço stand-up. Os jovens me amam. Vou fazer coach pra adolescente, porra. É isso. Coach pra adolescente. Atendi os dois primeiro. Certeza. Eu falei, nunca mais na vida eu atendo um adolescente. Não. Falei, pega os coach de adolescente. Cara, bota a imagem, é santo. Deixa pro Maurício Sampaio. Não, aí, cara... Não, eu fiz com o Maurício, falei, cara, vou atender... Não quero adolescente. Aí depois eu falei, cara, vou ajudar casais, velho. Casais gostam de relacionamento. Foi atender os casais, falei, não! É muito problema! É muito tica. Eu falei, não dou conta não. Aí saí, aí fiquei atendendo individualmente, muito profissional, transição de carreira, porque legal. era o que eu mais me conectava, então fiquei atendido durante um bom tempo, processo de transição de carreira. E aí eu comecei a ver que eu não gosto, assim, eu gosto, mas não é o que me brilha o olho fazer atendimento 1 a 1. Cara, eu gosto de estar no palco. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar com grupos. Cara, e de lá pra cá é o que eu tenho feito. Então, assim, eu faço hoje ações de team building, treinamento, formação, palestra para grupos e atendimento individual muito raro hoje, mas hoje individualmente eu trabalho com pessoas que querem palestrar, dar formações e... Que são as mentorias, né? Exato, eu dou mentoria para quem quer ter melhor performance de palco, condução e tal. Mas hoje é muito difícil fazer. Meu foco realmente está em fazer condução de grupo, né? E você acha, sei lá, vou tentar contextualizar aqui, mas tipo assim, porque eu vejo que você usa ainda muito humor, né? E hoje, no momento que a gente tá, humor, assim, aí entra a questão que a gente estava conversando, né? Eu também gosto muito de brincar. Sim. Então, geralmente, até em reunião, às vezes eu faço uns quebra-gelos, porque eu acho que dá pra gente ser leve, Claro. não precisa, né? Exato. Às vezes a gente já vai entrar numa reunião que a coisa não é tão legal, então a gente dá um quebra-gelo. Lógico que não é comendo palhacitos, não é isso. Exatamente. Tá? Né? Não. Mas, por exemplo, eu, particularmente, já tive muito feedback negativo de gestores, de chefes, que viram e falaram, nossa, você é muito engraçadinha. E aí eu pensei comigo, obviamente, balãozinho. Exato. Você que não é feliz. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a forma como a gente passa uma mensagem no humor, é lógico que a gente tem que respeitar as pessoas. Sim, a gente claro. não vai usar de uma forma, né? Sim. Mas as pessoas, às vezes, não entendem a mensagem do humor. Sim. E aí, muitas vezes, você fica... tendo que escolher formas de falar. Como é que você está lidando com isso hoje para você poder fazer seus treinamentos, que não seja de uma forma pejorativa ou que não venha, sei lá, atacar, ou enfim, uma pessoa ou um nicho? Então, eu acho que o humor, ele é, na verdade, uma das maiores ferramentas de comunicação Eu também que existe. acho. Sabe? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para buscar prazer. É verdade. E quando você ri, você está tendo prazer. Você está tendo liberação de dopamina, serotonina. Ou seja, tem recompensa. Ou seja, por isso que, por exemplo, quando você está dando uma palestra, você está num evento, você está assistindo uma palestra, e você está completamente desligado. Eu já ia falar telemóvel. Porque você fala, é porque lá é telemóvel, né? Telemóvel. Olha, já tá chique, gente. Não, é porque tem que adaptar, né? Senão Mas então, eu acho tão esquisito o telemóvel, tem gente. Tem umas coisas que eu não me adapto ainda, mas eu... Não parece coisa lá? Não, parece que você pega o livro Amor de Perdição, você chegou a ler no colégio? Pretérito perfeito, assim, né? Não, os tempos verbais, então, cara, o meu filho tá todo assim, né? Lá não é papai e mamãe, é papá. Papá, tu fostes comprar o meu, não sei o que. Eu falei, meu porque Deus eu do lembro céu. que eu li, eu amo esse livro, Amor de Perdição, aí teve uma época que eu li a Borboleta Tira, mas Amor de Perdição foi um livro que eu lembro que eu li no colégio para fazer prova, porque antes as crianças liam livros. Exatamente. Né? Liam livros Aquela coisa de papel. Viu? De argumentar, né, tal, e assim, eu lembro da fonética, né, da escrita, que usar pretérito perfeito, essa coisa toda. Então, o telemóvel parece essa época, né? Não, tela, não é tela, né? É ecrã. Isso é o que mais me choca. É ecrã. Toca no ecrã.
Eu fico, quem é Ecrã, Quem é gente? Ecrã, o gente? Ecrã? Apresenta. Eu não quero tocar nele não, só aqui mesmo. Aí, sabe, ó, é aquilo que a gente tá falando de inglês, né? Eu fiz uma boa época com um professor particular. E aí, tadinho. Aí ele começava, tipo, falar uma palavra. Aí eu falava assim, eu tenho essa mania. Professor, por exemplo, acho que é Rua Sem Saída, é Dead on the Street. Alguma coisa assim. Que é, tipo, Rua Morta. Alguma coisa assim. E aí eu falei, mas por que chama isso? E aí, ele... Todas as palavras eu tinha, que eu não entendia. Exato. Tipo assim, ecrã. Por que ecrã? Eu vou gente. querer saber. Tipo assim, aí ele falava, Márcia, é isso. Só entendeu? aprende, cara, só aprende, criatura do pai. Aqui não é aula de linguística. Exato. Aprenda e vá. É Rua Sem Saída em inglês. É isso, pronto. Ecrã. E aí, no telemóvel, né, que você tava e aí, comentando. quando você tá numa palestra, por exemplo, num evento, você tá ali no telefone, distraído. Você não tá Isso. prestando atenção no que tá sendo dito. Exato. Mas aí, por exemplo, todo o público começa a rir. Qual é a primeira coisa que você faz? Tum. Você conecta, você volta, você conecta com a pessoa lá. O que foi? O que falou? foi? O que falou? É. Por quê? Porque isso chama atenção. O nosso cérebro gosta disso. Sim. Então, o humor, ele serve muito pra reter a atenção das pessoas. Por quê? Quando você tá rindo, você tá 100% no momento presente. Concordo. Super. Quando você tá brincando, você tá 100% no momento presente. Por isso que quando eu faço destraves, a gente faz as brincadeiras, cara, você não tá pensando no boleto que você vai ter que pagar. Não. Você não tá. Você tá Graças a ali, Deus. você tá presente. Quando você tá presente, você consegue se divertir e trazer essa leveza. Então, pra mim, o humor, ele é uma ferramenta que nos consegue nos deixar presentes e nos consegue fazer nos sentir bem e gera conexão. Quando riso é uma ferramenta social. É muito gostoso, É uma conexão social. né? A gente ri junto, a gente ri com, sabe, as pessoas. E aí isso gera uma baita coesão entre as pessoas. Isso gera liberação de ocitocina. Então a gente tá junto, forma um elo. Então quando um grupo ri junto, cara, a gente tá junto rindo disso aqui. Exato. E isso Agora, qual é o grande desafio? Isso. É aprender a fazer. Por quê? Então. Porque assim, uma coisa é ser bem-humorado, outra coisa é ser comediante. Ninguém quer comediante, cara. A gente tem que ser bem-humorado. Ótima distinção. Bem-humorado É é isso. leveza. Então é isso. É ser leve, é olhar de uma maneira leve para as coisas. Tá. Divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Você pode fazer uma reunião da Ai, sou empresa. divertida. Exato. Você pode fazer isso. uma reunião. Você pode abordar um tema da empresa, cara, de uma maneira leve. Sim. Você pode fazer um quebra-gelo antes. Com Fazer certeza. as pessoas participarem de uma maneira mais leve e tal. E entregar o que tem que ser entregue naquilo. E quando você faz isso de uma maneira mais leve, cara, são inúmeros os estudos que mostram que você recebe melhor, você consegue pensar melhor, a pessoa fica mais criativa, a pessoa fica mais presente. Cara, os resultados são melhores. Porque como é que você vai fazer uma equipe, por exemplo, ser criativa baseada em medo? Exato. Se ela tá tensa, se ela não pode errar, se ela tá com medo disso aqui, cara, ela não vai tentar nada diferente, velho. Quando você tá na leveza, quando você tá brincando, você se permite, você desapega um pouco do erro pra acessar a criatividade. Sim. Ser criativo não tem medo de errar, cara. Porque senão... Com certeza. Não, eu fico imaginando como é que deve ter sido a reunião de brainstorm pra criar um drone. Tipo, porra, pega um robô, cara, mete asa nessa porra aí, bota pra voar, sabe? Imagina se alguém, tá maluco? Não tinha drone. Cara, as coisas que são inventadas, elas têm que vir dessa coisa de se permitir, cara, pensar em coisas novas. Como eu faço isso? Cara, quando eu acesso esse potencial de leveza. Isso é bom humor. Isso não é ser comediante. Comediante nossa, sensacional é você isso, subir Fábio. no palco pra ser humorista. Você não é humorista. Ninguém é quem é humorista tá fazendo o papel dele. Então, assim, quando você vai dar uma palestra, vai dar uma aula, você tá conduzindo uma reunião, ninguém foi lá pra rir, velho. Sim, Então, quando exato. você bota a possibilidade da pessoa ter uma leveza naquele momento, cara, flui muito melhor. Então, você tá no seu ambiente de trabalho, não é pra você ficar contando piada a todo instante. Sim, com certeza. Mas, É cara, o palhacitos, né? Vai comer palhacitos, exato. né? Não é pra vai. você ser sem noção, Isso, entendeu? Mas você tá numa reunião e você é aquela pessoa, cara, que sorri, que acolhe os outros, sabe? Que sabe brincar consigo mesmo, não se leva tão a sério. Cara, isso gera uma baita de uma conexão. Então, eu acho que essa questão de nós sabermos o humor, pra mim, eu sempre falo que o humor primeiro é pra mim.
Sim. Quando eu sou mais leve, eu me sinto melhor. Eu vou me conectar melhor, eu vou estar melhor. Sinto. Cara, eu fico mais leve. Se eu fico mais leve, eu vou me conectar com os outros. O ambiente fica mais leve. Então, assim, e hoje, cara, você melhor do que ninguém sabe que o mundo corporativo tem ambientes muito tóxicos, né, cara? Sim, muito tóxicos. Infelizmente. Então, assim, em geral, não é numa empresa específica, é em geral. A gente vê, por quê? Cara, e agora vindo, ainda no pós-pandemia, ainda nesse cenário de certeza, cenário de crise econômica, tal, não sei o quê. Cara, os ambientes são muito tóxicos. Sim. Se eu não conseguir trazer um pouco de leveza para aquilo ali, cara, o grau de adoecimento que só cresce de burnout, cara, de síndrome de depressão, crise de ansiedade, tem o bore-out. Tu já viu o bore-out? Não, como que cara, o que é o bore-out? O bore-out é a síndrome do tédio crônico. Cara, eu fiquei incrível, achei isso incrível. Na verdade, assim, o burnout é o quê? O excesso de trabalho te leva a exaustão física e emocional. Isso, exato. O bore-out é o quê? Cara, tu não tem desafio. Tu tá completamente... Você não tá conectado com o que você faz. Você não tem propósito. Sem propósito. Você fica naquele lugar, cara, e começa a sofrer de um tédio crônico. Que vai te levar a resultados emocionais muito parecidos com o burnout. Você vai ficar doente, né? Cara, você vai começar a desenvolver presenteísmo, você tá lá, você não produz, você não encontra propósito naquilo, você cumpre, você não tem desafio, tal, e cara, teu rendimento cai, é a mesma coisa. E aí vai te dar perda de significado, aí pode abrir espaço para ansiedade, depressão, a mesma coisa. É porque você fica numa dualidade, né? Que aí entra aquilo que a gente estava falando de você... Tipo, você precisa do emprego. Sim, exato. Né? Mas você não pode abrir mão naquele momento, exato. Né? Isso acontece com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que estar. Sim. E aí você vai fazendo coisas que já não faz mais sentido. E isso é uma coisa que é muito interessante, que o ser humano precisa de sentido, né? Precisa, cara. Então, assim, a gente precisa desenvolver esse propósito. Por isso que eu falo que tem responsabilidade também do colaborador, né? Sim, porque, com certeza. Assim, cara, de repente o emprego que você tá hoje não é o emprego dos seus sonhos. É lógico. Okay. E aí te causa essa desconexão. Uhum. Agora, você tem algum propósito na tua vida? Você tem algo que você queira? Então, assim, esse emprego que você tá hoje faz parte de uma maneira, de um meio para você alcançar aquilo que você quer? A tua forma de lidar com esse emprego vai ser completamente diferente. É verdade. Vai ser diferente. Não vai transformar o teu emprego, mas vai transformar o quê? A tua percepção em relação a esse emprego. Agora, se eu não tenho um ponto onde eu quero chegar, um estado que eu quero alcançar, algo que eu quero alcançar na minha vida, cara, eu vou virar assim, que no Portugal eles chamam da roda do rato, que é aquela... Ai, meu Deus, mais que uma. É aquele negocinho do hamster. Aquele negocinho do hamster, eles chamam roda do rato. Skinner você fica total, naquilo, né? que aqui a gente chama cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tá. Você vai ficar nisso, cara. Você vai ficar nisso. E acabou. Você vai entrar num ciclo de sobrevivência. Acorda, vai trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra pagar conta, pra no final de semana se aproveitar um pouquinho. Sextou pra você o quê? Fazer mais conta pra tu poder pagar com trabalho. E você fica nisso. Entende? Então, assim, essa falta de propósito, cara, leva a isso. Então, às vezes teu emprego hoje não é um emprego dos teus sonhos. Mas o que é o teu sonho, então? Exato. Pra ver se isso faz parte. Até pra depois ver, legal. Então, que tipo de emprego, cara, vai me fazer feliz? Aonde eu posso ficar feliz? E aí, por isso que eu desencorajo todo mundo assim, aí faz um curso de coach, faz um negócio, faz um evento, eu vou pedir demissão e vou viver do que eu amo. Isso, 2 meses depois tá aqui assim, ó. Desesperado. Não faça isso é um processo. Isso, gente. Não faça isso. Não, isso é um processo, cara. Então, é muito de eu caminhar nesse processo. Por isso que é muito desse descobrimento, pessoal, sabe? Do que quero, do que eu quero, tal. Agora, essa jornada não precisa ser pesada. Então, sabe? Eu acho que é isso. Ela não precisa ser pesada. E outra coisa, tem que ser leve no sentido de que, cara, tira um pouco o peso das costas. A gente se cobra tanto. É o que eu falo. Eu falei essa semana até pra uma colega minha. Nós somos o nosso maior algoz, né? A gente não precisa de ninguém pra bater na gente, né? Porque a gente mesmo se tortura, né? E a gente é fofo com os outros. Não é, A gente é fofo mesmo, com né, os outros. Fábio? Fofo. Puts. Vai alguém do seu trabalho, alguém que se ama, alguém que tá contigo. Você tem resposta cara, pra tudo, que né? tá mal, assim, e aí não consegue alguma coisa, não alcançou o resultado que queria. A gente vai lá, a gente acolhe, a gente abraça, a gente fala, conta comigo, eu tô aqui. É super empático, baita compaixão, aí vê como pode ajudar. Agora vai tu errar. Vai tu não conseguir o que você quer. Senão a gente é o primeiro a catar o chicote tá na gente. O problema que eu falo é, a gente precisa ser um pouco mais BFF da gente mesmo. É verdade. A gente tem que ser best friend da gente mesmo. Isso. E parar de ficar esperando tapinha nas costas e esperando, cara, que os outros venham no... Não, cara, o primeiro contato tem que ser comigo mesmo.
Eu tenho que me dar esse respaldo emocional. Se eu não der, quem é que vai dar? Sabe? Então, assim, eu Nossa, preciso muito fazer essa conexão interessante comigo. isso, Eu preciso ser o primeiro a me apoiar. Eu acho que a gente precisa, sim, assumir a nossa vulnerabilidade, aceitar ajuda, pedir ajuda, Sim, ok. sim. Mas não tem que ser a primeira. Uhum. Tá. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro se apoiar. De repente, num processo terapêutico, a gente vai precisar de um apoio externo para poder se encontrar, fazer essa conexão. Ok, mas, cara, a gente precisa desenvolver a nossa autocompaixão. Porque Cara, a gente, isso às vezes, é muito importante. às vezes a gente tá muito preocupado em mulher. Aquele livro que eu te falei que eu tô lendo. Sim. Tem uma coisa incrível que elas chamam da síndrome do dador humano. O que é síndrome do dador humano? Tá. Tem uma filósofa americana, que eu esqueci o nome dela, que ela desenvolveu que existe ser humano... Era Mênica. Mecenas. Esqueci o nome dela. É, né? Ela falou que existe o dador humano e o ser humano. O ser humano é que tem que viver a sua potencialidade, viver o que tem de bom, os seus sonhos, sua independência. E o dador humano é aquele que tem que abdicar das coisas para que o ser humano viva a sua essência. Ou seja, é aquele que vive para o outro, que doa, que dá, é o dador humano para que o ser humano seja ser humano. E ela começa a distinguir isso, mostrando que a mulher, pela sociedade, durante muito tempo, que sofre da síndrome do dador. Ou seja, ela abdica das coisas. Porque, Verdade. culturalmente, ela que tem que cuidar para que os outros alcancem. Ela tem que estar presente para ajudar, para servir que os outros alcancem. Que o marido alcance, que os filhos alcancem, que o chefe alcance, não sei quem alcance. E ela sempre abre mão do que ela quer porque entende que, culturalmente, essa sociedade patriarcal mostra que o papel da mulher é o quê? Cara, é o cuidar, é o servir. Coluna. Que a mulher é ser isso, que não sei o quê. É ser o alicerce, é ser não sei o quê. Só que pra ela ser isso, ela tá sempre abrindo mão do que ela quer. É verdade, com certeza. E aí o que acontece? Cara, aí acaba que quando a mulher, ela quer se desvencilhar disso e ela quer viver o sonho dela, o papel dela, ela mesmo, por estar nesse sistema todo, o que ela pensa? Nossa, que egoísmo. Quem sou eu pra pensar nisso? Eu já pensei e aí muitas vem a culpa, vezes vem a isso. culpa. Total. Nossa, mas que mãe você eu se eu parar pra fazer nossa, nem isso? me Que fala. mulher você eu, que esposa você eu, que não sei o quê. E aí, cara, e se abafa, velho. E se anula, sabe? Então, assim, isso tem a gente precisa, cara, tem que trazer pra cima da mesa, sabe? Sim, nossa, que isso é muito legal. Cara, porque... E aí a mulher acaba que ela tem a questão do burnout, por exemplo. Eu não posso encarar burnout da mesma forma entre uma mulher. Não existe, não tem como. É diferente. Por quê? O burnout feminino, ele é muito mais sobrecarregado que o burnout masculino. Porque quando a gente fala em burnout, a gente tá falando de trabalho, Sim. ok? Só que a mulher, ela acumula o burnout de trabalho e acumula o burnout materno e o burnout domiciliar. É verdade. Porque o homem, culturalmente, ele não tem essas funções Não. de sociedade. Cuidar da a casa, mulher não. filhos. E outra coisa, burnout relacionado ao trabalho, mal ou bem, tu pode pedir demissão, você pode pedir licença, Sim. você tem final de semana e você consegue férias. Sim. Cara, mãe faz como? É. O que ela faz? Ela Exato. larga a criança? Não. Cara, então, assim, esse burnout é diferente, sabe? É verdade. E ele tem que ser analisado de forma diferente. A gente não pode colocar no mesmo patamar. E aí, o que acontece? Nós precisamos entender que isso tem que ser levado em conta na hora de a gente trabalhar o burnout feminino. Então, por isso que hoje é o que eu tenho mais buscado, porque, cara, a maior parte do universo corporativo que sofre de burnout hoje são mulheres. São mulheres. Sobrecarga, São né? mulheres, sobrecarga. E culturalmente, cara, eu li uns estudos que são incríveis, que, na verdade, a sobrecarga de trabalho doméstico Tá. em mundo chega a 50% maior na mulher do que no homem. Então, assim, cara, ela trabalha muito mais. Então, assim, não tem como encarar da mesma maneira. Então, são pontos que a gente precisa, quando a gente quer falar de felicidade, de bem-estar. Então, ai, que Sabe? Né? Então, vai viver do que você ama, vai não sei o quê. Não romantiza, É né, lindo, criatura? É tudo muito fofo. Não, cara, agora a gente precisa trazer isso pra mesa, de que existem diferenças entre homens, entre mulheres, e como é que a gente faz pra tornar mais, né, equilibrado isso? Que eu acho que isso é um papel do cara de todo mundo, né? Não são só as mulheres que têm que lutar por isso, né? Então, nós homens temos que lutar por isso. As empresas têm que lutar por isso. Sim. Entender quando a gente fala bem-estar de uma corporação, são pessoas, né? Cara, Sim, falar sim. sobre pessoas. Hoje tá, pelo que eu vejo, assim, um movimento bastante grande
a respeito dessa questão das mulheres, né? Do nosso lugar enquanto sociedade. Sim. Isso é muito legal. Essa questão que você falou da dor, né? É da dor humana. Síndrome da dor humana. Síndrome da dor Eu humana. acho que é bem por aí mesmo, Sim. porque culturalmente, e não é só no Brasil, é no mundo, a gente tem, e tem países que é muito mais forte isso, porque a gente, por mais que pareça que não, mas a gente já evoluiu bastante, né? Temos um caminho ainda, que talvez nem eu nem você veja. Vamos deixar isso claro. Exato. Porque as pessoas pensam muito no imediatismo, mas isso é uma construção, né? E é muito interessante isso, porque assim, por exemplo, a mulher, né? Mesmo que ela estiver de home office ou estiver trabalhando fora, de alguma forma, é o que você falou, a casa, o açougue, o mercado, cachorro. Que cachorro dá trabalho? É que nem um filho para quem cuida direitinho. O filho, então, tipo assim, se eu vou sair, eu deixo o filho, ó, o almoço tá pré-pronto, tá? É só esquentar. Aí tem que limpar as coisas do cachorro. Não, tá tudo certo, eles já comeram, porque aí eles só vão comer à tarde. Aí a casa tá mais ou menos, ou eu falo, filho, lava a louça pelo menos pra mim, sabe? Tipo assim. Não, e outra coisa, por exemplo, a gente tem que ajudar. Eu, enquanto homem, Sim. eu faço um apelo às mulheres. Ajudem também os homens a entender. Porque a gente foi saber criado pedir, a gente foi criado de uma maneira. Porque a gente foi criado com essa coisa de ajudar. Eu tenho que ajudar. Você faz parte do contexto, eu posso né? ajudar a minha esposa. Não é ajudar, velho. A gente não tá aqui pra ajudar a mulher. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente não mora na mesma casa. A gente não faz cocô igual no banheiro. Exato. Então, assim, eu não vou ajudar a minha esposa a limpar o banheiro. Também. Cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E durante muito tempo, cara, isso foi várias discussões lá em casa. Porque eu ficava assim, cara, me fala o que você precisa. Porque eu não sei. Me fala o que eu posso te ajudar. Mas não é ajudar. Cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. A casa tá suja, tem que limpar, tem que arrumar as coisas, tem que fazer as coisas. Cara, é o mínimo de proatividade. Agora, infelizmente, cara, eu tenho 40 anos, mas eu fui criado assim. Eu fui criado num lar onde minha mãe servia muito meu pai. Sim, né? sim. Minha mãe também. Minha mãe tirava o sapato do meu pai quando chegava em casa. Caramba. Ele botava o pezinho na mesa, ela tirava o sapato. Ai, trazia que comida na chique. bandeja. Cara, era assim. Então eu cresci assim. Ele era um rei. E eu cresci... Exato, eu cresci. rei. E meu pai era fofo. Era um cara extremamente amoroso com a minha mãe. Mas tinha essas coisas culturais. Cara, ele era o cara e servia. Entendeu? E eles funcionavam super bem, do jeitinho deles, ótimo. E era outro funcionava, se momento entendia, também, ok. né? Mas, cara, é outro momento, velho. Só que agora, quando eu fui casar, eu falo que no primeiro mês de casamento, Nossa, eu liguei pra meu ela e falei, Deus. mãe, a casa tá toda quebrada aqui, não tá funcionando, não. Eu boto as roupas na mesa, não vão pro armário. Aí em casa, aparecia tudo dobrado lá. O prato eu deixei aqui na sala, eu voltei, tá aqui na sala. Por quê, cara? A fadinha, foi choque né? foi choque de realidade. Nossa. Então, assim, e tem muito homem que foi criado assim. Não, sabe? com certeza. Então, a gente precisa aprender. Agora, a gente tem que ter esse estalo aí também, né? Porque como é que eu vou falar sobre felicidade, cara, se o básico eu não tô fazendo? É verdade. Entende? Né? Então, eu acho que isso são os nossos desafios desse mundo hoje, onde a gente tanto fala de felicidade. E como se fosse uma coisa, oh meu Deus, quando a gente alcançar isso? Cara, tá nas pequenas coisas. É engraçado você estar falando isso daqui, porque assim, né, a gente tem os livros, né, de psicologia positiva, a própria psicologia, tem vários neurocientistas que falam sobre essa questão da felicidade e tal, mas eu acho que, de algum jeito, tudo, primeiro é teórico. Sim. Né? Então, por exemplo, eu como professora, eu dou aula de administração. Então, uma das disciplinas que eu dou é a Escola Clássica de Administração. Então, por exemplo, aí eu tô lá dando aula, eu vou falar de Taylor, de Fayol, vou falar dos autores comportamentais que tá dentro da Escola de Administração. Sim. Os alunos vêm sempre e falam, por que eu tenho que estudar esses caras? Você tem que estudar esses caras para você entender o hoje, criatura do pai. Aqui é a professora falando, entendeu? Exatamente. E aí, eu até brinco, né, com ele. Aí Tá eu vendo? brinco. Quando os alunos perguntam, como é que é rua sem saída? Isso. Exato, pronto, boa. Meu professor deve estar tendo orgasmos agora. Márcia! Tá vendo? E aí... Aqui se faz, aqui se paga.
Boa. Roberto deve estar assim, né? E aí, assim, e é uma coisa que, quando eu passo pra eles as teorias, né? Primeiro eu falo que provavelmente Taylor Fayol não tinha ninguém pra fazer amor, eu brinco sempre, né? Porque eles foram lá e criaram o workflow, o processo, né? Dou uma brincadeirinha com eles, aí eles falam assim. Aí eu vou lá e passo a teoria. Aí eles chegam pra mim e falam assim, professora, mas na prática isso não acontece, ou acontece a metade, ou não sei o quê. Aí eu falo pra eles assim, gente, a teoria, ela é o mundo ideal. Sim. Então, a gente passa o mundo ideal. O que as empresas fazem? Elas vão lá e pegam a teoria e aplica de acordo, baseado naquela teoria, e aplica de acordo com a necessidade, com a missão, com o valor, com o propósito da empresa. Sim. É igual a economia, é igual às regras de matemática, enfim. Aí, por que eu tô te falando isso? Por causa da questão da felicidade. Sim. Então, a gente pega e lê várias coisas sobre felicidade, vê muitas coisas na internet, vídeos, shorts, né, especialistas, enfim. Só que o que é felicidade pra mim não é felicidade pra você. Exato. Isso é uma coisa que é importante. Exato. Uma vez eu tava no elevador, entrou 2 executivos, e foi engraçado, né, gente? Porque eu ia de metrô nessa época, né, pra empresa. Aí tô lá, né? No meu mundinho de metrô, aquela coisa básica. Aí entra um num andar e eu lembro que nessa época eu tava no último. Na realidade, eu tava no andar deles, né? Da diretoria na época. Aí entrou um, que no estacionamento, entrou. Um já tava, eu entrei, que era no andar do metrô, e depois entrou outro. E aí eles começaram a meio que. E na época eu não percebi, porque meu nível de consciência não. Eu fui me ligar nisso muito depois. Eles estavam disputando quem tinha, sei lá, a BMW mais nova. Não, porque eu comprei tal, porque eu comprei tal, porque eu comprei tal. E eu, no meu mundinho insignificante do metrô, eu, assim, torcendo pra chegar o metrô vazio pra eu sentar. Entendeu? E qual que era a felicidade pra mim? Chegar o metrô vazio pra eu sentar. Exato. E qual que era a felicidade pra aqueles diretores? Quem que tinha a BMW com a versão mais nova, com o ano mais novo? Eles estão errados? Não. Eu tô errada? Não. Cara, era um momento exato. que eu tava vivendo. É lógico, né, que você quando não está naquele nível financeiro, status quo, essa coisa toda, você fala assim, que ótimo, né, eu vim de metrô, e o cara falando qual que é BMW, que não sei o quê, entendeu? Sim. Mas tipo assim, mas se eu hoje aqui pensando e falando até com você, poxa, o meu momento naquele contexto... Sim. Era tipo assim, se Deus quiser, na estação tal, vai descer todas as pessoas do universo e eu vou sentar. Pronto. E o ar-condicionado vai ficar só pra mim. Exato. Acabou! E foi isso que aconteceu, obviamente. Entendeu? E eu acho que exatamente isso. A felicidade ela é muito pessoal. Muito tênue, né? Ela é muito individual. É. E eu acho que a felicidade, ela tá muito mais... infelizmente, a gente vive uma cultura de escassez, né? Sempre da busca de algo que vai te fazer feliz, ou você precisa daquilo para te fazer feliz. E em busca de momentos extraordinários. Então, assim, a gente quer quando a gente fizer aquela viagem, quando a gente tiver aquela casa, quando a gente tiver aquilo. Sempre a busca dos momentos extraordinários. Só que você já teve anteriormente na sua vida momentos extraordinários. Sim, E você alcançou esses momentos. Super. E depois? Exato. Acabou. Daí vai vir a busca de outro momento extraordinário. Exato. E hoje eu começo a perceber que eu tenho buscado e tenho sido muito mais feliz vivendo intensamente os momentos ordinários. A coisa do dia a dia, velho. É verdade, Cara, né? tomar café da manhã com meu filho. Fazer o ovinho que ele gosta de manhã. Papai faz ovinho. Ai, e eu faço o ovinho mexido dele, tomo. E aí eu levo ele pra escola. Eu busco ele na escola. Eu levo ele na natação, sabe? E essas coisas. E aí a gente para na volta da natação, cara, e vai jogar aquela máquina de garra que ele ama. Essas coisas simples, sério? sabe? Essas coisas que... Cara, aí às vezes eu deixo ele na escola e aí eu vou fazer uma caminhada com a Michelle, tá? Isso Alguma é coisa assim, sensacional. então. Essas pequenas coisas que a gente vai coletando ali, mas vivendo com intensidade. E aí a gente vai ver o que a psicologia presente, positiva né? fala, né? Cara, você ter mais emoções positivas, você viver mais no presente, que vai meio que enchendo esse tanque do bem-estar emocional, né? Exato. Então, é ir vivendo isso. É o que eu tenho buscado hoje em dia. Tá. E é o que eu quero levar mais para as pessoas. Legal. Cara, eu queria... Sabe o que eu queria? Trazer alívio para as pessoas. Nossa. Eu queria que as pessoas não um se remédio, é um preocupassem. remédio. Eu queria né? que as pessoas não se preocupassem tanto com algumas coisas.
sabe? Que elas não se cobrassem tanto. Que elas não ficassem atrás de alguns resultados que às vezes são tão desnecessários. Que ela não precisa alcançar aquilo tudo. Ela não precisa dar conta daquilo tudo. Ela não precisa ter resposta pra tudo. Ela não precisa abraçar todo mundo. Isso é sensacional, Fábio. Cara, e é o que eu quero levar. Então, assim, eu quero deixar o mundo mais feliz. Como? Cara, que as pessoas fiquem mais leves. Fica mais leve, cara. Pra você viver o seu presente, pra você poder estar mais presente. Só que quem é que vai fazer isso? As pessoas. Exato. Quando ela mudar a percepção das coisas, quando ela mudar o valor das coisas, quando ela dá o verdadeiro peso ao que tem que ser dado e tirar o peso daquilo que não precisa ser tão pesado, sabe? Então tem muita coisa do julgamento de si mesmo, da comparação, de você atender as expectativas de todos, sabe? Sim. E você ter que cumprir papéis que de repente você que está se cobrando, achando que são aquelas pessoas que precisam disso. Cara, quando a gente tira esse peso é muito maior. Nossa, você tá aqui, eu tô viajando. Eu lembro que, assim, o meu maior medo de sair do bombeiro, sabe qual era? Ai. Era eu virar pro meu pai e falar que eu queria sair do bombeiro. Porque o sonho do meu pai era ter um filho militar. Meu Deus, que conflito! E no dia da minha formatura, cara, ele ficou encantado. Eu lembro, eu tenho foto dele comigo. Cara, eu detestava aquele negócio. Mas ele tava super feliz. Então, assim, meu pai... Era o sonho de ter um filho. Então, meu pai me chamava de bombeiro. Ele não me chamava de Fábio nem de filho. Fala, bombeiro. Oi, bombeiro. Não sei o que e tal. E eu já queria sair há muito tempo. Eu não sabia como falar pro meu pai. Era o meu grande medo. Quando eu pensava que eu tinha que falar pra ele, eu passava mal. Era uma referência muito forte pra meu você, pai, cara. né? Meu pai é meu ídolo. Exato, meu herói é meu pai. É. Falei, cara, como é que eu vou falar isso com ele? Aí quando a minha esposa deu aval, mesmo assim eu não consegui. Cara, até que eu liguei pra ele. Falei, pai, tem uma coisa pra te falar. Quando eu liguei pra ele, eu falei, pai, fala, bombeiro. Eu falei, porra, já começou bem. Já começou bem, vou ligar pra ele falar que eu não quero ser bombeiro. Falei, oi, bombeiro. Ele vai esquecer meu nome depois. Exatamente. Aí eu falei, pai, eu pensei muito e eu vou pedir baixa do bombeiro. Cara, fez aquele silêncio assim. Eu falei, fudeu, matei o velho. Ele infartou, morreu. Falei, pai, você tá ele? Tô, ué. Falei, então, eu vou pedir baixa. Ele, sai, ué, sai. Não. Eu falei, e aí eu comecei a chorar. Porque foi um tiro, foi um eu falei, pai... E aí, a gente verbaliza as nossas crenças, os nossos medos. Eu falei, pai, você nunca mais vai poder me chamar de bombeiro. Aí ele virou pra mim e falou assim, vou chorar. mas eu vou pra sempre chamar de filho. Eu vou pra sempre chamar de Fábio. Cara, eu quero que você seja feliz, cara. Cara, quando ele falou aquilo, cara, durante anos, eu me coloquei numa situação que me trazia um peso emocional enorme, achando que era aquilo que iria fazer meu pai feliz. Ou seja, cumprir a expectativa dos outros. Que não era a expectativa dos outros. Era o que eu entendia que de repente eles queriam de mim. Cara, no fundo meu pai só queria me ver feliz, cara. E é isso que eu quero levar hoje pro João, sabe? Muito legal. Que meu filho entenda que ele pode fazer o que ele quiser, cara. Por isso que eu tento de alguma maneira também que o João entenda na minha jornada. Cara, eu tô buscando fazer aquilo que eu acho que eu nasci pra fazer e que me faz feliz e que me torna um pai melhor pra ele, que me torna um ser humano melhor e que ele pode fazer a escolha que ele quiser, cara. E que ele não precisa fazer nada pra me agradar. Ele não precisa fazer nada pra eu sentir orgulho dele. Porque eu já sinto, pelo simples fato dele ser meu filho, eu já amo, é incondicional, ele não precisa fazer nada pra mim, cara. Vai fazer pra ele. Agora, quantas coisas nós fazemos e nós nos obrigamos esperando agradar outras pessoas, sabe? E a mulher, então, faz isso muito mais forte. Porque culturalmente ela nasceu pra agradar. É verdade. Pra ser a menina comportada, pra ser a esposa comportada, pra ser não sei o quê. Ela nasceu para agradar. É comportada. Para ser educada, para ser não sei o quê. Culturalmente, essa sociedade fez isso. Então, assim, e nós também temos isso como ser humano normal. A gente tem que agradar os outros. Pra ser aceito, pra fazer parte, pra pertencer e tal. E a gente fica Nossa, nesse medo, né? É interessante eu pôr isso aqui de pertencimento que eu quero falar com você. Porque, na verdade, eu acredito muito no que a Brené Brown fala, né? Que a gente não tem que tentar se encaixar. Sim. Porque quando a gente tenta se encaixar, é a gente entrar onde a gente não é. Quando eu me identifico, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, aí eu vou pertencer a algo. Isso aí. É diferente de eu me encaixar, sabe? Então, eu tenho... por exemplo, eu tô nessa empresa. Isso, cara, eu eu vou ia ser chegar sério, aí. eu vou ser Isso. formal, porque a empresa é assim, eu tô me encaixando. Isso aí. Só que eu não tô sendo quem eu sou. Eu tô me sufocando aqui. Exato. Agora, eu tenho que ser quem eu sou. Eu vou entender como funciona o quê, mas eu não posso suprimir o que eu sou. Porque uma hora essa conta chega.
Vai chegar. Vai chegar. Agora, como é que eu vou ser eu mesmo dentro desse contexto? Cara, aí eu vou pertencer a isso. Cara, sendo quem eu sou. Então, isso é muito meio que pra vida, né? Assim, eu preciso pertencer. Agora, como é que eu vou saber onde eu pertenço? Sabendo quem eu sou. Quem eu sou. E Fábio, essa questão do pertencimento que você falou, eu vejo muito pessoal colocando post no LinkedIn, até mesmo no Instagram, de pertencimento, de empresa, essa coisa toda, né? E eu sou um pouco cética, né, em relação a isso. Porque para mim é uma hashtag. Então, primeiro, e pertencer é algo muito profundo, é o que você está falando, né? Então, às vezes, entra uma leva de aquelas hashtags institucionais que o pessoal tem que colocar, e o pessoal vai lá e coloca, né? Mas o quanto que é o dia a dia daquela pessoa? Porque a palavra pertencimento, ela é muito mais profunda do que... Se você tiver um colaborador na sua equipe que o gestor não valoriza, e eu não estou falando de aumento, que ele não valoriza o dia a dia dele, ele já não é pertencido. E já tem uma distorção aí dentro da equipe. E o pertencer é essa profundidade de, assim, de você entender a pessoa do jeito que ela é, acolher do jeito que ela é e ajudá-la a evoluir dentro da realidade dela. Pronto, isso é pertencer. Ok, isso. Vambora, vamos de você assim, ok e tal. E, cara, pode ser que ela não faça parte daquela equipe. E ela tenha que sair. Ok. Aí ela vai pertencer a um outro lugar. Exatamente. Que de repente, onde ela... Agora, sendo quem ela é. Eu não posso formatar aquela pessoa, não. Você fazer... Tem que ser do pra meu você jeito. pertencer, tem que ser assim. Não, então você não tá pertencendo. Exato. Eu tô moldando ela numa situação que eu quero que ela funcione aqui. Exato, cara, então, acabou. Quer que seja assim? Ok, então tira o hashtag pertencimento. Ela tá pertencendo. Não. Exato. Ela Põe tá... hashtag boleto. Exatamente. Pronto. Hashtag boleto, hashtag salário na conta. Hashtag assim, seja o que eu quero que você seja. É isso. Acabou. Aí você vai virar um robô que vai fazer o que a pessoa quer e ok. Exato. Então, assim, o pertencimento, ele é muito, assim... Muito profundo, esse olhar individual... essa coisa realmente da empatia, entender as dificuldades, segurança emocional e psicológica. Nossa. Aquela pessoa, ela se sente... sabe quando eu vejo que atingiu um grau de pertencimento? Quando ela tem a liberdade de chegar e falar assim, cara, não tô bem, velho. Eu tô mal, tô precisando de ajuda. Não sei o quê. Quando ela se abre isso é pra poder falar que ela não tá bem, que ela precisa de ajuda. Isso é pertencimento. E legal o que você tá falando, porque assim, tipo, dentro do mundo corporativo, né? As pessoas têm medo de falar, não sei. Exato. Me ajuda. Não sei. Não... Principalmente se for um cargo maior. Exato. Quantas pessoas, às vezes... Já aconteceu comigo, tá? Comigo? Pessoas de pedirem pra mim, enquanto dentista. Fábio, você me dá um atestado? Por quê? Não, porque eu fui na psicóloga e eu não quero botar na empresa que eu fui na psicóloga. Ah, tá. Cara, isso existe porque antes tem ainda? Não, existe até hoje. Gente. Tem empresa que... eu não posso falar que eu fui no psicólogo. Eu não posso falar que eu fui no psicólogo e só vou no gente que tem psiquiatra, medo. gente. Sou medicada. Exato, pronto. Vamos deixar isso claro aqui, né? Não, Eu sou medicada, eu acho que pra hein? mim tinha que ser lei, assim. Todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Porque todo mundo tem suas coisinhas pra tratar. Lógico. Tem suas coisinhas dentro de si. Eu acho que todo Freud faz terapia que você precisa. Todo mundo. Você tá vivo, respirou, faz terapia. É isso aí. Todo mundo tem suas questões a tratar. Um tão mais funcionais do que o outro. Acabou, essa é a diferença. Mas todo mundo tem. Exato. Então, mas hoje ainda existe muitas pessoas em muitas empresas que têm medo de expor essa vulnerabilidade. E, cara, até há pouco tempo, quando eu era dentista, cara, tinha amigos meus que me diziam, Fábio, você consegue me dar uma testada de 2 dias? Cara, que eu não fiquei bem, fui no psiquiatra, me deu tarja preta, cara, e eu não posso falar isso lá na empresa. Então, assim, Fábio, isso não é segurança psicológica. Isso não é segurança emocional. Isso não é um lugar que pertence. Isso é um lugar que você... Então, é muito... hoje, a gente evoluiu bastante, tá? As empresas evoluíram muito. Mas, cara, a gente tá falando de um universo gigantesco, de que ainda tem muita empresa pautada somente em resultado, custa que custar, que ainda atua com uma liderança baseada em medo. Cara, total. No erro, né? No erro. Gestão por erro, exatamente, né? E aí, pegando um pouquinho esse gancho aí do erro, feedback. Meu Deus do céu! É isto. Se quem estiver ouvindo aqui, tadinho, o Fábio, eu acho que é o Fábio que tá ouvindo, fala, você estourou meu ouvido. Se os gestores das empresas, ou seja lá, enfim, falar de gestor que a gente tá falando de mundo corporativo aqui, eles tivessem noção do prejuízo emocional que um feedback não estruturado, sem o devido respeito, porque assim, eu consigo te dar um feedback negativo de uma forma leve. Sim, exato.
né? E aí sempre vem o sanduíche, né? Você fala o bom, não, o ruim, o bom e depois o ruim. Sim. Né? E tipo, o que eu gosto da psicologia positiva é que você não tem pontos fracos, você tem pontos a desenvolver, Exato. que são as últimas forças. Isso Exato. eu acho muito legal. E no feedback, o que eu vejo assim, que eu fui aprendendo também, Sim, né? sim. Com a vida, Exato. com muito choro, tipo, feedback que eu saí e fui chorar, enfim. Aquilo que eu chamo de feedback, né? Então, Você que eu tomou não quero. feedback. É isso aí. Pode falar, feedback. É isso aí. É o que tem a única intenção é te botar pra baixo. Tipo, te botar na isso. linha Não de vai baixo. te agregar. Ela não vai te agregar. A pessoa não vai te direcionar. É isso. Ela só vai, tipo assim, ela vai jogar todo o veneno que ela tem pra você. Exato. Porque ela não tem o que oferecer, ela Exato. vai te jogar o veneno. Exatamente. E aí, o que eu falo? Que assim, se eles tivessem ideia do quanto que um feedback bem estruturado é importante para um colaborador dar o próximo passo dele, seja dentro da área ou fora da área, porque ele pode chegar nesse feedback e falar assim, me ajuda a dar meu próximo passo? Exato. Se você entende que eu não tenho o perfil da área, me ajuda a dar o próximo Sim. passo? E aí, se for um gestor maduro, consciente, Sim. ele vai falar, tá bom, peraí. Ele não vai pensar só em dinheiro, vamos pensar assim. Exato. Então, eu acho que o feedback ele é algo tão sensível Sim. e tão importante para a carreira de um colaborador que se todos se preparassem aí também tem a inteligência emocional do Sim. próprio, né, do outro, né, Eu acho também, que também né? existe, eu acho que é muito isso, né? Assim, a gente tem que entender que, cara, tem muito gestor que infelizmente não tem preparo pra dar. Não sabe, muito e técnico, nunca foi né? orientado pra, claro, como assume um cargo de liderança por resultado e não tem competências de liderança. Não tem exato. competência socioemocional pra ser líder. É um cara que não sabe dar um feedback e às vezes ele até... Aí ele estuda um pouquinho de feedback de técnica sanduíche, Isso, aí ele vem assim, então, aí ele já conhece, olha, muito bom isso, aí você que tá ouvindo, agora vai vir a porrada, ó. Isso aí. Aí vem a porrada. Pega o gel, pega o gel. Tipo pega o aquele gelzinho. sanduíche que é pra comer pra dar azia, vai dar azia. Tá? Exato, Então refluxo. assim, agora, isso é uma coisa que tem que ser praticada, tem que ser vivida, precisa ser ensinado cada vez mais, que nós temos que entender qual é a função do líder. Cara, pra mim é uma só, evoluir pessoas. Isso aí, eu também. Tem que evoluir as pessoas, tem que desenvolver pessoas. Exatamente. Cara, porque o resultado vem de pessoas desenvolvidas. Sim. Quanto mais eu desenvolvo essas pessoas, melhor vai ser meu resultado e tal. Não sei o quê. Então, o meu papel ali é tão óbvio, né? Meu papel de líder vai ser evoluir essas pessoas. Agora, se eu pego um feedback, descasco nele, como é que ele sai dali? Ele sai empolgado pra dar a virada. Senão, cara, eu só vou ter que ter heróis da resiliência ali pra ouvir. Meu Deus, agora eu vou. E não vai. Porque tu já tá mal. Aí tu toma uma porrada. Não vai sair. Não vai. Não vira. Então, assim, nós precisamos entender, desenvolver mais a empatia, as competências emocionais de quem dá o feedback. Como também precisamos desenvolver as competências emocionais de quem recebe o feedback. Sim, porque com tem muita certeza. gente que recebe o feedback e fica dodói. Tem. Ai, é pra mim. Ai, meu Deus, não me ama, não me ama. Eu já passei por essa fase, sim. Eu já tive todas as fases. Se a gente não passa pelo nosso desenvolvimento emocional também, a gente tem aquela coisa de... como se fosse nosso pai brigando com a gente fica magoado. Cara, como isso é... Né? E aí, ao invés de pegar, disso tudo que foi colocado aqui pra mim, desse feedback... Cara, o que presta e o que não presta. Meu, isso o que faz sentido. Lindo. O que não faz sentido. Cara, eu parto... Isso não é pra mim, velho. Isso é pro resultado. Isso não sou eu. Eu fiz um Reels outro dia falando sobre isso, que teu resultado não é você. O que você faz, e de repente você desempenhou um trabalho, fez alguma coisa, e não deu certo, ou seja, não veio o resultado que você esperava. O resultado não é você. Você é você. Sim. O resultado que eu tive não diz se eu sou um mau pai, se eu sou um mau marido, se eu sou um mau filho. Não diz. Se eu sou um mau profissional, não diz. Diz que naquela ação que eu tive, eu não alcancei o resultado. Ou seja, quando eu recebo feedback, eu tenho que ter clareza disso. E aí eu recebo feedback. Tá. Então, isso aqui não foi em relação a mim. Foi em relação ao resultado de uma ação que eu desempenhei. Exato. Ok. Tá. O que faz sentido nisso que foi colocado? E o que eu aprendo disso aqui? O que eu tiro daqui? O que eu posso alterar? O que tá na minha gestão? O que eu posso melhorar? Isso é maturidade emocional. Pra eu conseguir entender e lidar com esse feedback. Não quer dizer que você não vai ficar puto da vida, ou que você não vai ficar triste, ou que você... Cara, vai acontecer. Quem gosta de errar? Eu adoro errar. Eu adoro errar. Não, detesto também. Eu detesto errar. Detesto chamar a atenção. Mas a maturidade emocional eu conseguir entender que eu passo desse momento de, então, o que eu faço agora? O que eu aprendo com isso e aonde eu evoluo. Cara, e a vida vai ser isso. Essa sequência de evolução. O que eu aprendo, o que dá pra alterar, o que dá pra melhorar. Por quê?
você provavelmente, muitas vezes, você não vai pegar chefes com competências socioemocionais desenvolvidas. Não, é muito difícil. Então não adianta eu ficar esperando isso. Eu vou ter que desenvolver a minha competência socioemocional de lidar com isso. Entender que vai ter cara que... Tem gente que, velho... E orar por aquela criatura todas as Exato. noites. Tipo, Senhor, cuida deste derrama ser, sobre derrama. ele Exatamente. toda a unção do feedback para que ele possa, sabe? Que ele possa desenvolver emocionalmente na vida dele. Que ele tenha uma noite de amor muito bem vivida antes da reunião. Que o companheiro ou companheira faça o trabalho dele. Rebente com ele hoje antes da reunião. Para que ele venha com um sorriso nos lábios. Mas, cara, é isso, sim. Isso não vai acontecer sempre. Então, eu vou ter que trabalhar o meu. É isso aí. Porque é onde eu tenho gerência. É onde eu tenho gerência. Entender até que ponto eu chego, aonde eu chego, aonde eu verdadeiramente tô a pertencer. É aqui que vai fazer isso. Cara, então eu vou... Agora, eu preciso desenvolver isso dentro de mim, né? Senão, cara, eu vou ficar à espera sempre do de fora, né? Então, isso é terrível, né? E outra coisa também, a gente tem que entender o seguinte, essa questão de desenvolver a nossa maturidade emocional, já viu aquela pessoa que todo chefe é ruim? Ah, sim. Todo chefe é ruim. Tem. Ela trabalha desde os 10 anos de idade. Todo chefe persegue ela. Tá com 50, todo chefe persegue ela. Já, querido, tu que é chato. Tu que tem probleminha aí, tem um probleminha aí. Vamos tratar, né? Não, mas tem gente, cara. Tem gente. Eu gravei um Reels também falando sobre como lidar com gente chata no trabalho, né? Falei, cara, todo mundo tem gente chata no trabalho. Tem. Mas se todo mundo no seu trabalho é chato... Para um pouco e vê se o chato não é você. Porque, de repente, você que tá sendo chato, sabe? Verdade. Que chato é você se distanciar da outra pessoa, né? Sim. Você não tem coisa que não dá match Não tá ali. dando Cara, mais... se todo mundo é chato, opa, eu acho que eu, de repente, que sou chato. Então, eu acho que eu tenho que focar no meu desenvolvimento, né? Concordo. E no meu desenvolvimento, cara, eu já tô agregando na equipe. Eu já tô agregando no ambiente de trabalho. Né? Você, quando começou a trabalhar toda a sua parte de maturidade emocional, de estudo de felicidade, cara, qual é a Márcia que muda lá pra dentro do ambiente de trabalho? Meu Como Deus. é que você agrega? Não sei. Cara, é outra coisa. É outro ser. Então, assim, eu tenho que focar nisso, cara. Eu tenho que focar em mim. Eu tenho que focar na minha carreira. A minha carreira não é meu trabalho. A minha carreira não é meu emprego. Isso é a minha legal. carreira é minha carreira. Entende? E a minha carreira não é meu emprego. Meu emprego faz parte está na minha jornada, né? Então, né, Fábio? Mas quando a gente olha para a sociedade, Sim. ninguém é criado para ter uma carreira. Exatamente. É criado para ter um trabalho. Exato. Porque emprego, eu já ouvi falar, a pessoa assim, emprego é para pessoa chique. É só trabalho. Cara. E assim, para pagar conta, para tudo que a gente vê. Então, ninguém faz assim... lógico, eu tô olhando pro todo, tá? Porque a gente tem as porcentagens faz. Sim. Mas assim, numa grande, olhando pro todo, a maioria fala assim, legal, eu vou crescer, vou trabalhar, depois eu vou entrar na faculdade pra eu melhorar, depois eu vou arrumar um emprego bom e por aí vai. Sim. Aí talvez você entra numa empresa que te traz esse insight, fala, puta, aqui é uma carreira. Aí você começa a ter. Mas se não, você vai passar a vida inteira. Então, não existe planejamento de carreira. Não tem planejamento de carreira. E outra coisa, tem várias definições, né? Eu gosto muito de enxergar o seguinte, que, cara, carreira é toda a tua vida profissional. Isso. Né? É toda a tua vida profissional. Trabalho e emprego. Cara, emprego é um vínculo empregatício que você tem com alguém que te paga. Exato. Cara, é isso. Trabalho, cara, atividades que você faz, que podem ser remuneradas ou não. Você tem trabalho laborais, voluntário, né? Você tem trabalho, cara, você vai desenvolver, você vai empreender, você vai fazer artesanato, você vai fazer o que você for. E, cara, você vai ser remunerado por aquilo ou não. Então, assim, quando você começa a entender isso, aí você consegue planejar a sua carreira. Sim. Cara, eu quero seguir essa carreira aqui. Na fase atual, eu estou nesse emprego para desenvolver a minha carreira. Cara, foi que eu fiquei durante anos no serviço público. Porque quando eu descobri que eu queria dar treinamento, que eu queria estar no palco, cara, eu precisava do meu emprego para receber o dinheiro, para investir nos treinamentos que eu achava que eram fundamentais para mim, para que eu pudesse aí dar um outro passo na minha carreira. Ou seja, cara, eu sou muito grato aos meus empregos. Ao bombeiro, era meu emprego. Aos serviços públicos, né, que eram meus empregos. Eu trabalhei em clínica de outras pessoas. Porque tudo isso faz parte da minha carreira. Me fez chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu estou num outro passo da minha carreira. Hoje eu estou num outro momento da minha carreira, que eu não tenho mais emprego. Mas eu continuo tendo minha carreira. Minha carreira está sendo construída. Minha carreira está sendo construída. Então, minha carreira enquanto palestrante e treinador, ela tá no meu momento. Meu momento agora é esse. Agora, não tem mais emprego. E talvez eu seja desempregado pro resto da vida.
Porque eu não quero mais trabalhar com outros vínculos empregatícios. Eu vou ter parcerias, eu tenho projetos e tal. Sim, mas eu vou prestar serviços, eu vou ter trabalho. Trabalho eu vou ter pra sempre. E trabalho, e é o que você falou, né? Tipo assim, ser desempregado, né? Ter liberdade pra você poder escolher várias coisas. Exato, né? Que aí falam assim, temos não sei quantos milhões de desempregados. Ok. Agora, não quer dizer que essas pessoas todas são sem trabalhar. Exatamente. Eu sou desempregado, cara. Boa. Eu sou desempregado. Você estaria dentro de uma estatística Eu tô numa estatística fácil. de desempregado. É verdade. Tanto aqui quanto em Portugal. Me corre. Ai, que bom, você falou de Portugal. O meu CPF tá aqui, tá desempregado. Eu não tô trabalhando. É verdade, eu conto como desempregado. Tem razão. Agora, em Portugal, também eu conto como desempregado, porque eu não trabalho com vínculo empregatício. Agora, quem disse que eu não trabalho? Eu trabalho aqui e trabalho lá. E ganha dinheiro. E ganha dinheiro, e movimenta a economia e tal. Cara, então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá distorcido esse porque número, hein? É muito distorcido. Tá distorcido. E aí a gente trabalha como se a gente tivesse que gerar emprego para todos esses milhões. Não tem. Não tem. A gente tem que ser uma sociedade que as pessoas encontrem seus trabalhos. De repente vai ser empregado em algum lugar. De repente o cara vai ser empreendendo. Agora, as pessoas têm que trabalhar. Como é que elas trabalham? Se desenvolvendo. Desenvolvendo suas competências, suas habilidades, fazer o que tem que ser feito. E vão ter trabalhos informais que precisam ser formalizados, tal, não sei o quê. Mas, cara, nem todo mundo precisa estar empregado. A gente precisa só entender isso. Porque a gente começa a medir a economia do país como se todo mundo tivesse estado com a carteira assinada. Cara, não tá. Tem gente que vai funcionar muito bem na carteira assinada. Exato, e vai construir uma carreira tá incrível tudo e bem. ótimo. Porque tá no conjunto de valores e tal. Cara, não é o meu hoje. Mas já foi. Sim. E de repente tem muita gente que quer isso pro resto da vida. Ótimo! Agora, não precisa impor que nós temos X número de desempregados, a gente precisa empregar essa galera toda. Cara, não precisa, velho. Ô, Fá, agora isso que você falou de Portugal. Sim. Eu quero saber por que você foi pra Portugal. Porque é legal, né? Tem pastel de Belém. Nossa, meu filho ama pastel de Belém. Gente, o que é aquilo? O mal de Portugal é que você come bem em todo lugar. É mesmo? Todo lugar você Tem come bacalhau. bem e é barato, sabe? Sério? A comida é muito barata, assim, né? Se almoçar em restaurante, não sei o quê. Principalmente quando você compara nível Europa. Cara, Portugal é barato. Enquanto a gente fala como turista, depois você mora lá que você vê que não é muito bem assim, Dia a né? dia, O né? dia a dia é diferente. Mas pra turismo... Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Exato. Depois quando você começa a ganhar em euro, aí você vê a dificuldade de aí você vê que não é tão ruim. Né? Mas, cara, eu amo Portugal. Como é que eu fui parar lá, né? Isso, me conte. Na verdade, eu tava trabalhando aqui no Brasil, fazia treinamento, dava palestra e tal. E aí eu conhecia, né? Eu fazia muito trabalho com a Márcia Belmiro, né? Ah, sério? Fazia muito Que trabalho legal. com a Márcia. E aí a Márcia foi fazer um evento de coaches em Portugal, conheceu o Rafael Nassif, que tinha um instituto lá. E aí ele foi fazer um evento em Portugal e ela me indicou pra palestrar no evento dele. Aí ele me convidou, eu fui em 2018. Fui lá, palestrei no evento, cara, foi incrível a conexão. O povo, cara, me recebeu super bem, foi ótimo o evento. E aí dali ele me convidou pra voltar em 2019, no começo de 2019. Aí eu fui de novo no início de 2019, aí dei um curso lá. Cara, aí depois em junho de 2019 eu voltei de férias, aí fui eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, foi todo mundo. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Em dezembro de 2019, voltei de novo em Portugal pra fazer um outro evento dele. E, cara, em dezembro de 2019 ele me chamou. Ele, cara, você quer vir pra Portugal pra trabalhar aqui no Você tá instituto com a gente? brincando? Não Foi sei um o quê. convite? Foi um convite. Ele falou, cara, Que quer vir pra cá? chique. Cara, pra você me ajudar nessa parte de treinamento, de palestra. Eu falei, cara, eu já tinha vontade de morar fora, minha esposa também. A gente tava vendo pros Estados Unidos e tal. Cara, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, velho, vambora. Aí eu fui. Aí me programei todo. Sim. Em janeiro, aí no final de... Aí no meio ali de... Em 2019 eu já aceitei o convite. Comecei a me organizar pra 2020, para ir pra lá. Entreguei apartamento, resolvi tudo, não sei o quê. 2020, quem chega? Covid. Putz, pode crer. Cara, minha passagem comprada já, não sei o quê. Aí eu adiei passagem, falei, olha, vamos esperar. Porque quando a Covid chegou, daqui a um mês tá tudo certo, né? Tá A Europa liberado. fechou Tá todinho. tudo dourado. Daqui a um mês a gente vai, não sei o quê. Cara, aí veio a Covid como um todo. Perdi meu pai na época da pandemia. Foi aquele caos e tal, e não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar com eles online. Aí eu fiquei dando os treinamentos todos do Brasil. E em 2021, quando liberaram ali pra quem tinha visto e tal, aí eu peguei o visto e fui. Tá. Então cheguei lá em maio de 2021 e tô lá desde então. Continuei no Instituto Viver com Propósito, junto com o Rafael. E a gente dando palestra, treinamento, a gente dava certificação em coaching, fazia eventos. Que legal. Cara, os eventos incríveis de inteligência emocional e tal. E aí agora, hoje eu me desliguei do Instituto, não faço mais parte do Instituto, mas sou um profundo e eterno parceiro do Nossa, Rafa super. e tal.
Só que hoje lá eu tô focado em fazer atividades em empresas, palestras, ações de team building e tal, tudo voltado para bem-estar emocional e felicidade. Então, eu trabalho ações de team building nessa área de criatividade, felicidade, comunicação, faço palestras nesse tipo de evento e, cara, eu tô dentro do mercado de empresas Você tá de na Portugal. Europa, que isso é muito Cara, legal, né? é meio surreal, assim, pra gente que é criado Sim. no Brasil é muito diferente, porque lá você tá muito no mundo, né? Assim, Exato. é muito... eu converso com pessoas da Dinamarca, da Noruega. É muito doido, né? É muito diferente Que pra... aqui no Brasil a gente fica, A gente fica meio né? preso aqui, né? Que louco. Então, é muito distante, porque é muito distante, né? A gente tá meio distante. Um oceano. Exato. Lá não, assim, lá eu converso, cara, diariamente com pessoas de várias partes do mundo, ali da Europa, né? Sim. Então, cara, eu converso com irlandeses, eu converso com poloneses, eu converso com ucranianos. Teve muita gente da Ucrânia que foi pra lá por causa da guerra da Ucrânia. Ah, é então, verdade. muita Tem gente. razão. A gente desenvolveu até alguns trabalhos de acolhimento. Eu faço uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu faço uma palestra de inteligência emocional Tá bom. gratuita, Sim. que eu recolho alimentos. Ah, legal. Então, ano passado, eu arrecadei 2,5 toneladas de alimentos. Nossa, que Tá? chique! Só nos nossos eventos em palestras. E aí a gente sempre pega algumas instituições. Então, a gente mandou para África, a gente mandou tá para algumas ações em Fábio. Portugal mesmo, que atua com famílias de imigrantes mais vulneráveis e tal. E aí todo evento lá em Portugal, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de gerar essa conexão e gerar um retorno, sabe? Em passar isso. Então, eu faço isso lá. Cara, e quanta gente da Ucrânia a gente conheceu. Nossa. Pessoas... Histórias, né? São histórias de vida. Então, e lá é muito isso. A gente está em contato com pessoas do mundo inteiro. Então, de vez em quando, aparece oportunidade. Por exemplo, eu recebi um convite agora, para esse ano, palestrar na Coreia do Sul, cara. Uau! Só que eu falei, olha... Só que não, falei, por joga enquanto. pro segundo semestre. Porque eu preciso treinar meu inglês, cara. Como é que eu vou subir lá no palco e ministrar pra um... Cara, eu preciso estar muito Books on the afiadinho. table, Então, mano. exatamente. My name is Fábio. Susie's my sister. The books on the table. The ball's blue. Thank you. Entendeu? I'm finding you. Entendeu? Então, assim... Mas, cara, é desenvolver um pouco mais. Então, Sim, que legal. Isso lá me abriu porta pra viver muitas experiências novas, né? E em junho agora eu vou à Finlândia. Eu quero ir na Finlândia pra estudar um pouco da questão da felicidade lá. Ah, é porque saiu agora o relatório, Cara, né? já é o terceiro ou quarto ano consecutivo que a saiu. Finlândia tá lá. Exato. E eu quero estudar um pouco mais, cara. Eu quero passar alguns dias lá pra entender um pouco disso. Por quê, né? Não Exato. tem sol! Não, exato. Gente! É Finlândia e Dinamarca, velho. E a gente tá ali em Portugal. Portugal, cara, caiu mais de 20 posições. Tava em 30º, foi pra 56º. A gente também caiu, né? O Brasil também caiu. Eu falei, cara, e a gente tem, tanto Brasil quanto Portugal, a gente tem clima bom, a gente não tem catástrofe natural. A gente, sabe, aqui no Brasil a gente tem mais desafios socioeconômicos do que Portugal. Sim, com certeza. Mas, cara, e eu falei, Portugal tá na Europa, cara, e tá muito mal, sabe? O que esses caras fazem que a gente não tem, entende? Então eu quero estudar um pouquinho mais isso também. É porque lá. são 3 pilares, eu não vou lembrar agora, que tem lá no relatório. Eles usam muito o IDH, lembra? né? Então IDH, você vai trabalhar muitas condições socioeconômicas. Ô, Fábio, coloca aqui as fotinhas do Fábio lá em Portugal, chiquérrimo, pra gente falar um pouquinho. E depois depois das fotos a gente vai falar do Destrave também, tá? Boa. E é do IDH, né, que você comentou, baseado em condições de vida. Olha ele aí. Gente. Nossa, olha esse. Essa blusa é ótima, né? Eu adoro ela. Eu vou usar no treinamento. Você vai usar? Aí foi no IVP. Isso é lá no IVP, no espaço do IVP, na arena IVP. Isso aqui é o Destrave, que aqui no Brasil é Destrave-se e lá em Portugal é Destrava-te. Ai, que lindo. Que muda, Destrava-te. Ai, que delícia. Então mudou pro Destrava-te. Então, mas eu faço Destrava-te lá. Aí esse é o evento que eu faço. Lá eu fiz de 2 dias. Foram pra 120 pessoas. Olha. E aí, o que é o Destrava-te hoje, o né? que é? O Destrave-se ou Destrava-te, o que é? É um evento de experiências, onde você vive experiências baseadas em inteligência emocional, vulnerabilidade, tudo para levar à felicidade. Interessante. Então a gente vai trabalhar sobre comunicação, a gente vai trabalhar sobre essa autenticidade, em sermos nós mesmos, e principalmente o medo do julgamento. Nossa. Que é o que nos prende, né? Nos prende a não querer sermos nós mesmos e tal. E por isso que eu uso essa camisa, que é o seguinte, que eu falo que
às vezes eu tô muito preocupado com o julgamento dos outros. Sim. E eu tô preocupado com o julgamento, às vezes, de pessoas que, cara, não importam pra mim. Tipo, eu vejo lá no treinamento assim, cara, quem aqui grava vídeo? Aí meia dúzia levanta a mão. Eu falei, quem posta os vídeos que grava? Aí quase ninguém levanta. É verdade. Porque tem muito... eu gravo vídeo, tu posta? Não. Eu falei, então não adianta nada. Não. E normalmente a gente tem medo de se expor. Sim. Por quê? Pelo medo que vão pensar. Não existe medo de falar em público. Não existe. Medo de falar em microfone. Essa é a estatística mais que tem, né? Mas assim. não existe medo de falar em público. Pega a pessoa que tem medo de falar em público, bota ela no avião caindo. Sim. Você leva ela corre! Falou em público, é um espetáculo. O medo dela é o quê? É de exposição, velho. É de estar... do julgamento. É do que vão dizer, o que vão pensar. É a mesma coisa que você postar um vídeo. Você tem medo do que vão dizer. Você tem medo do que vão pensar. E aí, eu tenho que entender que, cara, quando for assim, se tiver com medo de julgamento, você inspira bem profundamente. Expira e fala, caguei o que vão pensar. Caguei, velho. Você tem que entender por que você quer postar esse vídeo. Você tá postando esse vídeo pra quem? Pra quê? E aí você vai ter... E vai ter gente que não vai gostar. E faz parte da vida. Faz e faz parte da vida, cara. Então, isso é pra tudo. Isso é pra você, cara, querer dar o passo, às vezes, que hoje você quer dar e não tem coragem. Exato. É porque provavelmente você tá preocupado com o que vão pensar. O Vamos que ver. vão dizer. Põe a próxima aí, Fábio, faz favor. É Fábio e Fábio, viu, gente? Olha, Fábio, muito bom. Ai, que lindo, Ó, esse é gente. um dos momentos que a gente faz lá no final, que é... A gente divide em grupos, né? Eu divido eles em grupos, fazer algumas atividades. Tá bom. E aí, nesse, era uma atividade que eles tinham que fazer algo em conjunto e todos resolveram me abraçar. Então, eu falei, tá ótimo, seja bem-vindo. Inconsciente coletivo deu certinho, né? Exatamente. Vamos pro próximo, Fábio. Vamos lá. E aí... momento, pensamento. E aqui eu gosto de... Legal porque, assim, suas camisetas, né? Então, essa... colocou... O que acontece? O que eu linda. faço, assim? Acabou que eu nem tinha percebido que eu tinha colocado duas diferentes. Aqui é o nariz de palhaço, porque eu trabalho muito a questão da palhaçaria. Tá. Por quê? Eu enxergo que o palhaço nos faz essa conexão da vulnerabilidade, né? E do medo do ridículo. A gente tem medo de se expor. Sim, e o palhaço, ele é ridículo por natureza. Só que, por exemplo, no universo do circo, é encantador, né? Você tem a pessoa que faz acrobacia, você tem o mágico, você tem o engolidor de espadas, você tem o domador de leões. Só pessoas nossa, muito poderosas. Quem é o mais humano de todos? É o palhaço. É o que erra, é o que cai, é o que não guarda rancor, é o que levanta e sacode a poeira e vai em diante, é o que tá rindo, tal, não sei. E é muito mais humano. É isso que nos aproxima. Uns dos outros, É isso. Por isso que você não vai ter o acróbata hospitalar. Você vai ter o palhaço hospitalar. Exato. Por quê? Porque ele gera essa conexão. Essa coisa da ingenuidade, essa coisa da vulnerabilidade. Eu acredito muito nisso. E eu acho que quando a gente aceita correr esse risco, aceita abraçar o nosso ridículo, é quando a gente coloca o narizinho. Tá. Quando a gente coloca o nariz... O nariz é a menor máscara do mundo, mas é a mais poderosa. Mesmo, né? É a mais poderosa. Caramba, porque quando você coloca o nariz de palhaço, ela não te esconde, ela te expande. Ela mostra quem você é de verdade. Que é um porque quando ponto, você bota o nariz, palhaço, você acessa a tua essência. Você acessa o seu ridículo, que é a gente. É a gente sem medo de julgar. É quem a gente quer ser. É quem a gente quer se divertir. Essa conexão com o nosso lado criança, com o nosso eu criança, que tem acesso à criatividade, a ser verdadeiramente quem a gente é de essência. Cara, então, esse nariz de palhaço, ele me transforma em quem eu verdadeiramente eu sou. É a vulnerabilidade, aquela pessoa que é né? vulnerável, que aceita fazer uma bobeira, que aceita rir, que tá ali desprovido daquela coisa, meu Deus, o que vão pensar? Não, cara. Então, eu promovo isso dentro lá do evento, de nós entendemos que, cara, eu preciso às vezes botar meu narizinho pra lidar com algumas situações, porque eu não vou me levar tão a sério, porque eu me levo muito a sério, muita coisa. E quando você se leva muito a sério, você não se permite viver todas as experiências como um todo, sabe? Nossa! Uau, esse destrave é profundo, hein? Cara, é incrível. É momento que eu falo que é uma montanha-russa de emoções, né? Olha que lindo esse lugar. A gente ri, aqui é a arena. Eu ia ficar sentada no sofá. Cara, então, aqui é a disputa, né? Pra quem chega primeiro, VIP, não, senta né? aqui. Tá. Nada é pra quem chegar primeiro. Então tá. Então, esse espaço... Essa dali levou um susto, hein? Tá vendo? Tipo, que é isso que tá aí? Que é isso? E aí aqui, esse é o espaço lá do Instituto Via com Propósito.
Tá. Cabem até 300 pessoas. Nesse evento aqui a gente tinha 150, eu acho. Nossa, que legal. Aí a gente tem essa primeira fileira de sofás, depois a gente vai colocando as cadeiras ali ao redor. Conforme né? tá. Cara, então assim, aí aqui... Só que o destrave tem que ser essas cadeiras que dá pra levantar, sabe? Ah, sim. Porque é experiência. Legal. É Tá. muito de vivenciar. Quem não tem, quiser vir não tem ficar na caderninho, passividade, não tem escrever, esquece. não tem aulinha, não é formação. Ai, que É delícia. vivência, cara. É vivência. Legal. E aí aqui, assim, esse foi a primeira vez que eu fiz pra muita gente. Porque o destrave-se, normalmente, eu gosto mesmo, é quando eu faço assim, pra até 20 pessoas, no máximo 30 pessoas. Nossa. Por quê? Porque eu tenho uma experiência completa, eu tenho vivência, eu tenho partilha, eu tenho Caramba. troca, eu tô presente com as pessoas, eu consigo olhar no olho, eu consigo ouvir, eu consigo estar junto. Eu gosto quando tem mais isso. Dá pra fazer, e aqui foi incrível a experiência, eles amaram, tal, não sei o quê, mas aqui eu fico um pouco mais restrito. Sim. Né? Uhum. Então eu gosto muito de fazer com grupos menores. Cara, mas essa experiência foi incrível. Eu amei fazer pra essa galera toda e tal. E eles receberam. Aqui o nosso público lá em Portugal, cara, 90% é português, né? Tem muitos poucos brasileiros. Então eu trabalho muito com o público português. E, cara, é muito diferente pra eles fazer trabalho desse. Trabalhar com essa coisa do humor, da leveza. Eles são muito mais formais do que nós. É isso que eu ia falar. Então, assim, é muito mais disruptivo pra eles participar de um treinamento igual esse, que eu boto todo mundo pra dançar, eu boto as pessoas pra deitar no chão, eu boto as pessoas... Cara, eu faço umas coisas que a pessoa fica meio... Mas essa galera aqui, muitos já me conheciam de outros eventos, né? Ah, tá bom. Mas teve gente que foi a primeira vez. E cara, aí? Cara, tem gente que gosta, tem gente que odeia. É, que palhaçada, E é exatamente né? isso, e é exatamente isso. Tem gente que não tá no momento ainda de participar. Exato. Tem gente que vai no sábado e não volta no domingo. Esse aí foi 2 dias. Tem gente que vai no caramba, sábado. foi 2 dias? Foram 2 dias. Tem gente que foi no sábado e não voltou no domingo. Teve gente que foi no sábado e trouxe outra pessoa pra domingo. Porque gostou tanto que não... Você tem que viver o que eu tô vivendo, né? Cara, Isso eu acho muito legal. Isso acontece. E é isso aqui. Eu não tenho expectativa de agradar todo mundo. Ah, não, Não é. tenho. Eu também não. Eu quero que as pessoas já tenham uma tive, experiência. tá? É. Hoje em dia Também, não, claro, eu ok. já tive muito. É, né? já. Então hoje eu quero que as pessoas se divirtam lá, cara. E se de repente ela não estiver divertindo, cara, tudo bem, não é pra ela. Cara, então... Eu gosto que as pessoas estejam plenas, presentes lá e que se permitam. E se não for na conexão com ela, cara, tá tudo bem, velho. Vai ter muita outra coisa que ela pode consumir, que ela pode estudar, que ela pode viver. É verdade. E, cara, quem tiver que tá, vai estar. Então, mas eu gosto quando a gente tem um grupinho menor, porque eu gosto de interagir com as pessoas. Né? Mas esse evento intimista, eu amei. né? Eu amei. Mais então, intimista. eu vou ter o próximo. Lá em Portugal vai ser em junho, Tá. o próximo. E vão ser 2 dias também. Vai ser 17 e 18 de junho, só que vai ser lá em Portugal. E aqui eu vou fazer agora, Ô, Fábio, mas eu devo voltar ali põe em o maio também. destrave, por favor. Ah, você vai voltar? É Eu vou legal. voltar. Ah, Deixa eu quero ver se ele voltar, vai eu quero colocar. voltar. Achei essa arte muito legal do destrave, ó. Essa daí é muito interessante. Essa é muito também. legal, passou uma coisa de uma É, coisa. Ah, acho que dá pronto, pra ali, ó. ver. Ó, Isso. gente, aí, ó, não sei, né? Então, essa eu tô aqui, né, 2 agora em anos março, cara. depois. Aí eu tô aqui em março agora pra viver o Destraves. Sim. Aí tá vendo? Voltou pro Destraves, Brasil. Destrave, não é destrave que... Destrava-te. É o E agora é Destrave-se. E aí eu vou fazer aqui agora, mas eu vou voltar, eu não sei se em maio ou se em julho. Provavelmente vai ser em julho o próximo. Em maio eu vou vir, mas eu vou vir para fazer uns trabalhos em empresas e tal. Sim. Mas o próximo deve ser em julho. E provavelmente em São Paulo. Tá. Eu talvez faça um no Rio, ainda tô vendo. Sim, tá. Mas eu vou fazer em São Paulo. Então, cara, eu amo fazer E isso. é né? legal, né? Porque assim, você mantém essa conexão com o Brasil. Cara, então, Que- assim, minha família tá aqui, né? Então, quando eu isso venho que eu pra ia cá, falar, né? cara, Sua mãe tá minha aqui. mãe tá aqui. E minha mãe tem passado por um momento desafiador, né? Tá fazendo quimioterapia e tal. Caramba, Então, foi por isso que eu decidi vir. Fábio. Então, assim, minha mãe descobriu um câncer em dezembro, fez cirurgia, e aí eu falei, cara, eu vou ter que estar mais vezes lá. Sim. Sabe quando você bota um negócio na cabeça? Assim, cara, vai ser isso? E aí eu decidi, eu falei, cara, esse ano eu vou mês sim, mês não pro Brasil. Eu botei no meu vision board. Cara, vim em janeiro, tô agora em março, vou vir em maio e vou vir em julho. E isso já tá certo. Cara, no segundo semestre eu vou ver se eu consigo fazer a mesma coisa. Então, tô aqui em São Paulo, vou fazer o evento e vou pro Rio, cara, Isso. passar uns dias com a minha mãe, volto pro Brasil. Tá. E em maio eu quero trazer todo mundo, esposa, filho, não sei o quê. Que bonitinho. Quero passar o aniversário do João aqui, então Ai, que legal. vai ser isso. Que é o que a gente falou da felicidade. É Cara, isso. É isso. Então, assim, e aí eu comecei, porque assim, vai ser um desafio financeiro muito grande. Imagino. Porque Então, eu a tava passagem fazendo tá conta. muito cara. A passagem tá muito cara. Cara, vai dar por baixo uns 3 mil euros só de passagem. Exato. Né? né? Quase uns 20 mil reais. Isso. Mas o que acontece?
João, meu sogro e minha sogra vão estar aqui no Brasil. Tá. Eles estão morando com a gente em Portugal, mas eles vêm aqui pro Brasil. Então eles tá. já vão estar aqui. Tá. Minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui. Nossos primos que moram em Portugal também vão estar aqui no Brasil. E eu falei, cara, quando é que eu vou ter uma outra... E é aniversário do João. Falei, quando é que eu vou Juntar conseguir todo mundo. botar todo mundo da família Nossa. reunida no aniversário do João? Que profundo Porque, isso. cara, eu tenho que parar e tenho que ter consciência disso. Cara, minha mãe tá com 80 anos. Meu Deus. E nos últimos, cara, 2 anos em Portugal, eu vi minha mãe uma vez, que foi agora em janeiro. E eu fiquei com isso, eu falei, cara, se eu só ver minha mãe uma vez por ano ou 2 vezes por ano, quantas vezes ainda eu vou ver minha mãe? É simples assim, é matemática. É matemática. E eu falei, cara, quantas oportunidades de fazer um aniversário do João, que é só uma vez por ano, com todo mundo eu vou ter? Falei, cara, é agora. Então a gente vai trazer, vai fazer o aniversário dele aqui, vai trazer todo mundo. Por quê? Se não o principal pilar do PERMA de felicidade, o quê? Exato. Relacionamento. Relacionamento. Então, assim, poder estar em família, poder estar com as pessoas, cara, é isso. A gente faz tudo pra quê? Pra isso, né? A gente tá sempre em busca da felicidade. Então, aí eu vou fazer isso, vou trazer a família toda. Só que aí eu comecei a entender, opa, que aí vem a questão do coaching, né? Ótimo. Então, como é que eu faço esse negócio monetizar? Pra eu não ter que botar a mão no bolso e pra pagar isso tudo de viagem. Cara, vou trabalhar. Aí eu comecei a fazer evento, aí eu fiz esse evento agora, vou fazendo parcerias, vou buscando outros eventos e tal, cara, pra viabilizar minha vinda. E, cara, tá funcionando. Exato. Agora, se eu não tivesse... A gente faz um paralelo. Se eu não tivesse um propósito de estar mês sim, mês não aqui, talvez eu não fizesse esse movimento Com todo. certeza. Então, quando eu decidi que eu queria estar, porque eu queria estar com a minha mãe durante o tratamento... Cara, essa semana eu vou na sessão de química com ela. Sim. Cara, quando eu decidi que eu queria fazer parte disso... Aí eu começo, tá, então quais contatos eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí você bota a coisa pra andar. O problema é que às vezes a gente não tem um propósito claro que nos impulsione a fazer o que tem que ser feito. E eu não faço. Quantas vezes, desde que eu mudei para Portugal, eu falei, pô, eu queria fazer mais eventos no Brasil. Nunca fiz. Não fazia. Por quê? Porque é verdade. não fazia. Agora que eu quero, porque eu quero ver minha mãe mais, quero estar mais presente com ela agora nessa fase. Cara, eu comecei a correr atrás. E comecei a fazer contato, comecei a buscar, então como é que eu faço, como é que aí, então, vou estar indo aí, não sei o que, eu vou mês sim, mês não, tal. Cara, graças a Deus as coisas estão andando muito bem. Então, eu acho que está muito linkado essa questão do propósito, né? E eu descobri um propósito para estar mais vezes no Brasil, cara. Então, agora é fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que a gente precisa desenhar cada vez mais claro esses nossos propósitos, né? O que eu quero para mim? É isso. O que eu quero nesses momentos? Para eu poder fazer o que tem que ser feito, né? Então, gente, assim, ó, se vocês não conseguirem ir nesse de março, o Fábio vai ter outros, né? Vamos ajudar ele a vir pro Brasil, Exato, né? Só me acompanhar nas mídias sociais. Isso, tá? Né? Acompanha. E tá aí, o Destrave-se é bem legal, né? Vai acontecer agora, mas quem não puder agora, depois vai e segue ele que ele vai divulgando. Exato, eu vou sempre divulgando. Só seguir no Instagram. É, isso aí, segue o Instagram dele. Tá? Meu Instagram é o.Fábio Borges. Tá. O.Fábio Borges, só me seguir lá. Manda um oi, fala, oi, eu te vi no podcast. Te vi no podcast, no short. É isso. Por aí vai. É isso. Legal. Fábio, meu Fábio daí de trás, põe o Carreira Consciente pra mim, faz favor. Você sabe que a minha bandeira é carreira, né? E os meus convidados é exatamente pra gente trazer a consciência das pessoas, né? Então eu tenho duas perguntas. Fábio, você está aí, Fábio? Cadê Fábio? Só isso aí que esqueci de colocar. Ah, tá bom. Pronto. Segurem aí. Poxa, bem no meu método, então vou aproveitar Fábio. pra comer um... manda ver aí. Cara, Senta. vou comer um sonho. É porque, né? É bom, né? É bom, mas eu já penso na esteira. Isso é felicidade aí, gente. Aí, ó, com água. Sonho com água. Queridos, corra atrás dos seus sonhos. Eu tô indo atrás do meu sonho. Ai, tá pensando o quê? Com água. É bom mesmo, né? Que fala pra caramba, é muito bom, gente. dá fome. Lá em Portugal, sabe como é que chama? Como? Bola de Berlim. Como assim? Olha, eu já querendo saber. Bola de Berlim. Como? Não sei, deve ser porque veio de Berlim. Faça a mínima ideia. Deve ser, né, bola de gente? Berlim. É sonho. E pão de queijo tem muito pouco lá, quando tem coisa brasileira mesmo. Tá. Não tem. E... É porque o pão de queijo é de Minas, né? Então... E o pastel de Belém é só em Belém. Ah, é? Em outros lugares é pastel de nata.
Se você for em outro lugar e chamar, me dá um pastel de Belém, eles vão ficar putos com eles vão reclamar. Ah, é? E é a mesma coisa, se você for em Belém, no pastel de Belém, e pedir pastel de nata, eles também vão ficar, mano. Porque um é com gema e o outro é não, com clara? é tudo a mesma coisa. É porque o pastel de Belém é de uma loja, é de uma fábrica conceituadíssima, que são os pastéis de Belém. Ficou ali no centro de Portugal. Fábrica. É uma história. É em Lisboa? É em Lisboa. É bem no centrão ali, do lado do Mosteiro dos Jerônimos. Cara, tem uma fila drive-thru de pessoas pra você poder comprar, porque fica lotado. Nossa, lotado. um dia eu vou comprar lá e também. é uma delícia. Sai assim, é do forno direto pra você. Você pega... Meu sai do Deus, forno. que Não, desespero. é desesperador. É desesperador. E aí eles jogam um pouquinho de canela em cima, vem quente. Não tem frio. Só tem quente. Só tem... Porque é muita rotatividade. É uma Cara, uma coisa... A massa folhada, crocante. É um espetáculo aquilo. Esse é o de Belém. Se você chegar lá e pedir um pastel de nata, eles vão ficar bolados. É mesmo? Exatamente. Aí... Essa semana mesmo, um pouco antes de ir pra cá, eu recebi um casal de amigos. Ficou bom. Boa. Eu recebi um casal de amigos e falei, vê um pastel de... Vê 5 pastéis de nata aí. Cara, não temos isso. É isso que o senhor quer. Engraçado. Nossa. Aí eu falei, não. Eu falei, ele, nós estamos em Belém. Aí eu falei, seu pastel de Belém. Eu queria saber se você tava esperto. Fábio, eles têm essas coisas, né? tem. São assim, Tem. tipo... São literais. Literais, essa é a palavra. Literais, né? São literais. E você já comeu daqui pra comparar ou é incomparável o sabor? O pastel daqui? De lá pra cá? Nada a ver, né? Aqui é maisena. Não, aqui é... É maisena. Não. Aqui é um doce, uma coisinha doce ali. Lá, cara, é muito diferente. Ai, que delícia. É muito bom. E essa experiência do comer quentinho, de acabar de sair do forno, assim, cara... É felicidade. É felicidade. Não é, gente? Aí, e assim, em frente ao pastel de Belém, tem um gramadão enorme, que dá de frente pro Rio Tejo. Então a gente senta no gramado, de frente pro Rio, e, cara, vai comendo ali. Aí ficam as gaivotas passando, sabe? Cara, é um lugar encantador. É lindo demais, é lindo. Eu amo aquilo. Eu acho que você ainda não fez stories lá, né? Cara, eu fiz essa semana, agora eu fiz, mas foi muito rápido, assim. Não, acho que vale a pena Não, você cara, explorar. a experiência ali de Lisboa, cara, eu gosto muito. Nossa, é muito legal. Isso é muito muito legal. bacana. Então essas pequenas apreciação da beleza, né? Lá... Apreciação da beleza. Lá é isso aí, incrível. Lá boa. tem muito parque. A todo lugar tem parque. É mesmo, né? Muitos parques, muitos jardins, tudo muito bem cuidado, sabe? Então, esse cara é muito bom. E aí uma curiosidade, eles trabalham como a gente trabalha? De quê? De tipo assim, tipo, deu horário, fica mais depois. Cara, que lá se trabalha muito. Tá. E porque lá a gente tem uma coisa que a gente tem menos pessoas por postos de trabalho. Tá. Como assim? Por exemplo. Isso, me explique. Tem uma lanchonete aqui no Brasil muito famosa que vende tortas, né? Tá. Tem no Rio e tem em São Paulo. Não citarei nomes. Mas tem lá em Lisboa também. E o que acontece? Aqui, cara, você tem, sei lá, umas 10 pessoas no balcão, e a pessoa do caixa, e a pessoa... Cara, lá são duas. A pessoa que tá no balcão é a que vai pro caixa. A outra que tá preparando a torta, é que traz a torta e serve... Cara, é assim. Nos Estados Unidos é assim. É assim. É nos Estados Lá é assim também. Exatamente. Você vai no restaurante, cara, tu tem um garçom pra atender multitarefa. 300 mesas. É o cara que faz o pedido lá dentro. É ele que pega a comida lá dentro da cozinha, que traz pra cá. É isso. Lá não tem frentista. Então faz sentido agora. Não tem gente pra botar... Você que vai botar a tua gasolina. Então, assim, é diferente lá. Então, o cara que trabalha no posto de gasolina, tem um funcionário no posto de gasolina todo. É o cara que tá lá dentro no caixa, é o cara que vai repor o estoque, é o cara que atende na cafeteria do posto. E é isso. Então, assim, você trabalha muito lá. Nessa parte de restaurante, hotelaria, nossa, trabalha demais. Agora, eles têm umas coisas que são típicas de lá. Por exemplo, horário do almoço é horário de almoço. Tem um monte de restaurante que fecha na hora do almoço. É o que meu colega Os restaurantes falou. fecham. Ele fala, E como é fecha assim? E fecha de 1h30 a 2h. Isso. Mercados. Tem mercados que fecham na hora do almoço. Sabe? Foi isso que Então, o João assim, comentou isso comigo. E outra coisa são as férias. Cara, férias lá é férias mesmo. Mês de agosto, o país para. Agosto, para. Um monte de coisa fecha e dá férias coletivas para funcionários. Caramba. Então, assim, agosto, muita gente sai de Portugal. Muita gente vai viajar pra fora. Então, tinha um monte de casa fechada, um monte de lugar fechado, então, as é um coisas lugar não pra ir funcionam. pra Portugal. Cara, aí os turistas é que vêm. Ah, tá bom. Agora, os serviços cotidianos, cara, não para, as empresas tá. param, as empresas reduzem muito, Que fica só o interessante. mínimo ali. Então, esse período de verão, de férias, cara, para completamente as coisas.
Então, assim, são coisas diferentes. É. Mas lá se trabalha muito também. Lá se trabalha bastante. Então a gente é muito parecido, É né, muito parecido, Fábio? é muito parecido. É né? muito parecido. Então, assim, lá não tem muitos avanços como no restante da Europa. Essas questões. Agora que tá se falando um pouco da questão daquela semana de 4 dias, de Caramba. trabalho. Estão começando a ventilar algumas empresas. Tem algumas empresas que são pioneiras nessa área de felicidade lá, mas que são muito poucas. Muito poucas. Assim. A nível Europa, então. Cara, você vai pra Dinamarca, você vai pra Sim. Suíça. Uma das empresas que eu quero visitar na Dinamarca é a Lego. A Lego. Lego, cara, tem trabalhos incríveis nessa área de bem-estar dos colaboradores, né? Então, eu quero ver se esse ano eu vou lá também. Então, legal. cara, eu vou começar a rodar agora ali a Europa pra entender um pouquinho mais essa questão de felicidade. Cara, o que a gente não tá fazendo que dá pra fazer? Sim, Sabe? sim. E trazer um pouco isso Nossa, da realidade muito pras legal. empresas. Então, E a gente é tão parecido, né? cara, é muito, Dá pra muito. unir algumas É coisas. muito. Eu né? falo que em Portugal, quando você vai andando lá em Portugal, parece que tá na casa da tua avó. Tem um É sentimento de casa de vó. isso. Cara, tem. A Você vai nossa andando. criação, eu sou de família nordestina, né? Sim. Então, Pernambuco, tudo bem que Pernambuco foi colonizado por holandês, mas tem muita coisa de... que, por exemplo, originalmente eu fui católica, né? Sim, Então, sim. assim, né? Então, assim, muitas das minhas crenças, Exato. querendo ou não, é de lá. Exato. E aí eu vejo alguns costumes lá e falo, nossa, eu fui criada Não assim. tem. Você vê Nossa, muitos, minha mãe falava você assim, vê aí você muitos começa a costumes, entender. muitos ditados, É. muitas construções que tem essa coisa barroca colonial. Isso. Então você vai andando lá, cara, parece que tá andando na casa de fora. Tem lugar que parece que tá andando em Ouro Preto, sabe? Caramba, Então assim, que tem muito interessante, disso, né, tem Fá? muito, a gente consegue ver essa nítida conexão, né? Muito legal. E a gente aprendeu muita coisa com eles também, por exemplo, Sim. burocracia. É, sim. Lá, Inclusive, o negócio na escola clássica de administração Aham. tem um capítulo só de burocracia. Lá Então, tem um pronto. lá que eu ensino meus alunos, que eu falo pra eles assim, gente, burocracia não é ruim. Você imagina eu explicar Pronto. no nosso país que o conceito de burocracia é ruim, né? Exato. Que na realidade é só uma forma de você controlar, estruturar e planejar. O problema é que não é nem controlado, nem Lembra estruturado. da teoria? Da Exato, teoria? que era a teoria, exato. Né? Então, Exato, mas é isso. ô Fábio, Diga. é assim, a gente tem, assim, uma das coisas que eu Que busco, lindo, assim, muito bom. o meu método, né? Carreira Parabéns, consciente. foi incrível. E eu tenho 2 perguntas baseado aí no Carreira Sim. Consciente pra gente finalizar. Sim. Então, assim, a primeira coisa, né? A primeira pergunta, na sua carreira profissional, hoje, você sim. olhando tudo que você viveu, Sim. você mudaria algo? Na minha carreira como um todo, Todo. Sua história profissional, tal. eu vou te ser bem sincero. Eu não mudaria, não. Tá. Porque me trouxe muito para onde eu tô. O que eu gostaria de acrescentar na carreira dos outros era muito, com a minha experiência, de mostrar para as pessoas que elas podem trabalhar com algo que as faça felizes. Então, talvez se eu fosse mudar alguma coisa, seria Isso. muito dessa identificação de entender que eu posso ser feliz naquilo que eu faço. Imagina. Eu trabalharia com isso, sabe? Eu voltaria no tempo e falaria com o Fábio, se eu pudesse me dar um conselho. Isso. Cara, vai ser feliz, cara. Faz alguma coisa. Isso tá te fazendo feliz? Cara, se não tá te fazendo feliz, muda. Muda de jogo. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Ou ou o local de trabalho, ou a carreira, ou a profissão. Alguma coisa tem que mudar. Então, acho que a única coisa que eu faria era dar esse toque pra mim de Voltar lá no voltar lá Fábio. assim, cara. Não Faz precisa o ser que- tão pesado. Exato. Cara, faz algo que te traga felicidade. Entendeu? Seria a única coisa que eu mudaria. E o que é uma carreira consciente pra você? Cara, uma carreira consciente é quando eu construo de maneira assertiva a minha carreira, de maneira intencional, baseado naquilo que eu quero pra mim. Que eu identifico que Uau. são meus valores, que eu identifico que são meus talentos, minhas habilidades e a diferença que eu quero fazer no mundo. Então, pra mim, uma carreira consciente é conectada com o meu propósito de vida e construída de maneira intencional. E baseado naquilo que eu sei fazer e naquilo que me dá prazer em fazer. Então, hoje pra mim é isso. Hoje a minha carreira é o quê? Cara, é ajudar as pessoas a serem mais felizes naquilo que elas fazem profissionalmente. É a minha missão. Ajudar o mundo a ser mais feliz, mais focado aonde? Cara, na área profissional das pessoas. Que sensacional. Eu quero que as pessoas sejam mais felizes nos trabalhos delas. Basicamente isso. Se eu puder resumir, que as pessoas sejam mais felizes nos Mais trabalhos felizes. delas. Cara, é isso. Porque
A gente passa um terço da vida trabalhando, né? É um terço do dia trabalhando, o outro terço tu tá dormindo. Sim. Você tem que estar dormindo. É Então você verdade. só tem um terço com a tua pessoa. Agora, se esse teu um terço aqui de trabalho é uma bosta, como é que vai ser o teu um terço com a tua família, com o seu momento? Porque o outro você tá dormindo. E às vezes até o teu dormindo vai ser uma bosta também. É, porque você tá sonha com a preocupado o galera, negócio e do você trabalho. sonha com uma galera que você não quer sonhar, tal, Então, né? é isso. O meu objetivo é que as pessoas trabalhem de maneira mais feliz. Elas encontram a felicidade naquilo que elas fazem profissionalmente. Que não precisa inicialmente ser a coisa dos seus sonhos. Que às vezes você nem sabe o que é. Mas você já pode, hoje, ser mais feliz na tua atividade profissional. E é isso que eu queria ajudar a desmistificar. Você não precisa viver da tua missão de vida somente para ser... Não. Você precisa ser feliz agora na tua atividade profissional. Cara, o que dá pra mexer agora? E é isso que eu quero que elas entendam. Que legal. Estamos terminando. Isso. Você quer deixar alguma mensagem? Faz um corte aí bem bonito pro Olha, pessoal. então vamos lá. Né? Eu vou falar agora pra você na câmera. Não. A mensagem que eu queria deixar é que a felicidade não é como se fosse assim um ponto de chegada que um dia eu vou alcançar. Pra mim a felicidade é como se fosse tipo uma casa de praia, sabe? Que você mora aqui, mas você pode ir lá mais vezes. Ou seja, você pode visitar mais vezes. Então, identifica o que te faz feliz hoje. E só procura trazer isso um pouco mais pra tua vida. E profissionalmente, você tem o direito de ser feliz fazendo o que você faz profissionalmente. Agora, não espere que o mundo te entregue isso. Decide você ser feliz fazendo aquilo que você faz. Agora, você só vai conseguir isso quando você parar, se olhar, se entender e descobrir o que realmente te faz feliz, o que faz sentido pra você e o teu propósito. Cara, daí em diante, a gente vai degrau por degrau, passo a passo, vivendo essa jornada de felicidade. Uau! É É isso, galera. Terminamos o nosso primeiro episódio aqui do Pod Wellita. Obrigada! Meus parabéns, gente. Você que tá ouvindo que você tem bom gosto, que esta mulher é incrível, acompanha, se curte, partilha, comenta, bota sininho, faz tudo que tiver que fazer, É isso gente. aí. Então, Tudo que tiver que assim, fazer. obrigada aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. O objetivo é agregar na vida das pessoas, trazer essa questão da carreira consciente. A vida, por enquanto, é uma só, até que se prove o contrário. E por enquanto a gente Exato. não sabe, né? Então vamos lá. Vocês são minhas margaridas, caso você não saiba. Quem segue a Márcia são minhas margaridas. Lindas margaridas. Então, minhas margaridas, curtam, compartilham e agreguem valor aí na vida de vocês. E até o próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.